Essa linda garota do nada começou a beijar o protagonista. O beijo continua. Nosso protagonista sem reação. Ele pergunta pra ela por que do nada ela fez isso. Ela responde porque ele é a única pessoa que ela ama. Nesse mundo onde a Era do Gelo começou. A única pessoa que pode ver real a cor das pessoas. E que vai estar do lado dela não importando o que. E ela já parte pra cima de novo. Que isso, guys? O protagonista fala pra ela que essas palavras significam muito pra ele. Só que no momento, ela pede pra ele ficar calado. Ele só tem que fechar os olhos. Então ele decide fechar. E agora? Uma figura estranha aparece. Ele foi atacado. Nosso protagonista foi traído. A mulher achou um pouco exagerada. O assassino fala que não é pra ela bancar inocente, já que o plano foi dela. Nosso protagonista está prestes a morrer. Porém, no seu leito de morte, algo acontece. Uma luz no fim do túnel, caminha pro céu. De repente ele acorda. Onde será que ele tá? O mundo ainda não tá coberto de gelo. A data é 28 de junho, 2 semanas antes da Era do Gelo começar. Aparentemente, nosso protagonista acabou de voltar no tempo, porém tem outro probleminha. Ele percebe que tem algo de estranho, a mão dele tá flamejante. Ele fica sem entender nada. No momento que ele dá um espirro, a cor muda, tá verde agora, e a frequência aumenta consideravelmente. Ele não tá entendendo nada, tá ligado? Ele se pergunta como que ele pode explicar isso. Porém, pera um pouco. Isso parece com as histórias que ele leu, quando o protagonista renasce e ganha um poder roubado. Pega a faca de cozinha e não acontece nada, aparentemente. Ele bateu mó fome. Ele enfim pega algo pra comer, e no momento que ele vai colocar um feijãozinho na boca, uma explosão acontece. Nem ferrando, ele pensa. A parada brotou do nada, tá ligado? Então esse é o poder da luz verde. Ele fica impressionado. Então esse é o poder dele. O tempo se passa e ele decide dar uma volta. Ele tá perdido em pensamentos. Tem tanta coisa que ele tem que digerir ainda. E qual foi o motivo de ganhar aquele poder? Entretanto, uma figura acaba de chamar por ele. No momento que ele vira e olha, uma figura um tanto quanto familiar. É a garota que vai trair ele. A mesma garota que orquestrou um plano que resulta na morte dele. Ela tá com um sorriso angelical, porém ele está furioso porque ele sabe da verdade. Uma figura traiçoeira que arquitetou um plano pra matá-lo. Ele acaba se controlando. E ela pergunta o que aconteceu com ele. Já que ela chamava por ele, ele não respondia. Ele fala que não é nada e que ela tá bem bonitona hoje, né? Ela dá um sorriso e decide convidar ele pra ir pro shopping. Porém o nosso prota fala que nada, tá de boa. Olha a cara que ela faz, mano. Parece que alguém teve o ego ferido. Ele não vai cair nessa de novo. Ela olha pra trás meio em choque e ele começa a refletir como o mundo mudou. Agora o supermercado tá de boa, mas daqui a pouco não vai estar mais. E o primeiro plano dele antes do apocalipse começar vai ser estocar comida. Mas onde que ele vai arrumar dinheiro, guys? Pera, tem uma forma de ganhar dinheiro, mesmo você não tendo. Ele vai pedir empréstimo de todos os bancos possíveis. Ele não precisa se preocupar em pagar depois que o apocalipse começar, né? O cara é um gênio, família. Entretanto, alguém chuta uma latinha. É a traidora. Ela tá revoltada. E a única coisa que ela pensa no momento é como esse cara teve a audácia de dar um fora nela. Entretanto, chega um carro ao fundo. Ela olha pra trás e o carro para do lado dela, família. E é o nosso protagonista, mano. Ele manda um e aí pra ela. Ela fica em choque, tá ligado? Pergunta pra ele se esse carro é dele. Ela vem interesseira, família. Ele fala que sim, acaba de pegar. Também fala que o pai dele ganhou uma graninha e acabou dando um presente de comissão pro prota. Ela continua meio em choque. Porém, do nada vai começar o drama. Ela começa a falar que ele foi muito frio mais cedo e pensou que ele iria abandonar ela. Ele chama ela de idiota, segura ela pela cintura e fala que isso é impossível. Ele nunca abandonaria alguém que é tão importante pra ele. Caramba, rapaziada, o protagonista tá metendo louco, mano. Ela dá uma risadinha cínica, como se tivesse acabado de enganar um otário. Ela também fala que ele é muito importante pra ela e acaba chamando ele pra jantar ou assistir um filminho mais tarde. O que ele acha da ideia? Porém, do nada, cadê? O protagonista sumiu, mano. Ela não entendeu nada. Ele tá colocando as coisinhas dentro do carro e ela pergunta pra que tudo isso. Ele responde que não é nada de especial e que tem até um presentinho pra ela. Nossa, que cara mentiroso. Ela fica super empolgada e vai ir pra casa. Vai ficar esperando por esse presente. Então a face traiçoeira se revela. Ela acabou de enganar um otário. Ou será que a otária na verdade é ela? Ele promete pra si mesmo, quando o apocalipse começar, ela vai engolir todas aquelas palavras, já que ela foi a responsável pela morte dele no futuro. Ele tá com a cara demoníaca. Jesus amado, família. O prota não tá pra brincadeira, tá? O tempo se passa e ele tá estocando comida, medicamentos, vários botijões de gás, modificando o quarto dele totalmente, criando todo um armazém. Depois que ele fez tudo isso,
Chegou a hora dele estudar a habilidade dele, começando pela aura verde e a aura flamejante. Eles perguntam como isso funciona. Da última vez ele fez um broto de feijão virar uma planta inteira. Ele vai começar a testar com outros vegetais agora. O tempo se passa, mas ele entendeu uma coisa. Algumas plantas não reagem, porém algumas sementes crescem rapidamente. Também tem algumas que explodem, porém a que explodem pode virar carvão. O cara tá super preparado, família. Porém, pra essa habilidade funcionar, ele tem que se conectar com a natureza. E parece que tá funcionando. Ele pega um pedaço de carne e decide testar a luz vermelha. Parece que tem algo fluindo. Meu Deus do céu, o que é isso? Parece que o vermelho desintegra. Mas espera, se a luz verde significa o processo de evolução e o vermelho é o oposto, o que acontece se ele juntar os dois? Hein, Ferrano? Nosso protagonista tá começando a entender seu poder. Ele finalmente tá descobrindo mais sobre o seu poder. Ele juntou a aura flamejante com a verde, e o pedaço de carne triplicou de tamanho. Isso foi tipo alquimia, já que ele sacrificou as sementes da mão esquerda pra aumentar a carne de tamanho. Caramba, família, que conceito interessante de poder. E fica real impressionado com isso. E decide testar mais uma vez, né? Porém, todas as outras vezes deu errado. Tem algo que ele ainda não sacou, mas ele vai deixar pra depois, já que o dia de hoje foi bastante produtivo. Se ele conseguir finalmente masterizar esse poder, ele vai virar um super-herói, família. Meu Deus, que exagero. Mas espera, ele vai estar totalmente indefeso fora do abrigo, né? E ele pensa que ele vai ter que se apressar e arrumar uma forma de se defender antes do apocalipse começar. Droga, parece que é tarde demais. Para algumas pessoas parece que tá começando a nevar. Crianças, pais, todos felizes com a neve. Entretanto, só o nosso protagonista sabe o que vai acontecer. Só que do nada ele vê uma figura exótica e conhecida. É o vizinho dele. Ele é um cara exótico, mas tem muitos contatos. Eles começam a trocar ideia e o Prota oferece uma grana. O mano já entra em choque, tá ligado? E o Prota se sente um pouco culpado, porque ele sabe que em breve esse dinheiro não vai valer nada. O Loiro fala que eles não vão fazer nada de ilegal, tá? E essa parada de arma é bagulho sério. E o nosso Prota fala que quer pra defesa pessoal só. Até que esse protagonista é bom de lábia, hein? Então o Prota mete o louco. Começa a inventar uma história, que ele foi humilhado por um monte de cara e por isso que ele quer Dolores, tá ligado? Mano, o brother loiro fica indignado. Não é pra ele dizer mais nada, porque ele vai vir ao seu resgate. E que a partir de hoje, nosso protagonista pode chamar ele de brother. Que isso, família? Virou irmandade agora? Ele chama o Prota pra ir de ônibus, mas ele fala que tá de boa e que o carro da frente ali é dele. E finalmente os dois decidem ir. O loirinho fala que ele tá levando uma vida mó boa, né? Esse carro deve custar uma grana. E ele aproveita pra ficar tirando umas fotos pra postar. Tá de carro novo. Qual é, mano? Meteu louco. Eles enfim chegam no lugar prometido. A rapaziada pergunta pro loirinho se o carro é dele. E ele mete o louco falando que comprou. O Prota até se impressiona com a cara de pau dele. Entretanto, tem outra figura que eles precisam impressionar. O Prota chega finalmente pra falar com o mafioso rei. O loirinho então apresenta os dois. Esse aqui é meu novo irmão e ele tá afim de comprar Dolores. Você quer comprar o quê, moleque? O Prota já entra em choque, tá ligado? O cara tem uma aura assustadora. Ele confessa que ficou um pouquinho decepcionado e entrega uma Dolores pra ele. O Prota manda um brigadão, mas não é bem isso que ele quer, já que ele tá querendo alguma coisa com mira, né? Então o chefe vira pra ele, o Prota já peida um pouco na farofa, fala que ele só pode estar de sacanagem, né? Achando que ele é um shopping, porra. Não pode só sair pedindo as coisas, tá ligado? Pega essa parada aí e vaza. E o loirinho já sai em defesa, tá ligado? E começa a contar a história que o protagonista disse pra ele, pra esposas e os 3 filhos dele. Meu Deus, ele nunca vai acreditar nisso, velho. Ele acreditou, mano. Ele fica super comovido, tá ligado? Olha a cara do protagonista, mano. Ele fala que vai conseguir a parada pra ele. É só ele esperar alguns dias. E o Prota agradece. Porém, ainda não é o bastante. O chefão vai dar Dolores de presente pra ele. Caramba, ele pensa. Foi mal humilde. E pra retribuir, o Prota faz o seguinte. Ele dá uma desconversada, dizendo que o governo avisou que em breve vão faltar suprimentos. E é bom ele ficar de olho. Nosso protagonista pensa que a sobrevivência é a melhor forma de retribuir aquele presente. Na hora de ir embora, enquanto o Prota começa a papear com o loirinho, ele fica perdido em pensamentos. Do nada, família. Ele mete um trupicão, tá ligado? E cai igual um saco de lixo. Aparentemente, ele vai ter que ir pro hospital. Chegando no hospital, o Prota se depara com uma linda enfermeira, velho. Caramba, rapaziada, que design bonito. Ele acha ela incrível, tá ligado? Ah não, lá vem a gadice. Ela é amorosa e gentil com cada paciente dela. Ele pensa que ela realmente é muito perfeitinha. Porra, ele também tá olhando pra outra coisa. Meu Deus do céu, velho. Do nada um velhote chama ela. Ela decide ir até ele, tá ligado? E pergunta qual o problema que ele tá tendo. Aí ele fala que tá com problema nas costas e tal, né? E ele vai mostrar pra ela onde é que é. Tem do nada, família. O velho parte pra cima dela, tá ligado? Entretanto, do nada algo voa em sua direção. O velho cai no chão igual um lixo. O Prota fala que foi sem querer, que ele tá aprendendo a andar de muleta ainda. Nossa senhora, família. Desculpa boa. Ele pega o celular do velho,
Foi como ele pensou. Ele tava realmente gravando a enfermeira sem ela saber. E é melhor esse velho dar o fora. Antes que o Prota ensine ele uma lição. E a próxima vez que ele vê a cara feia desse velho, ele vai acabar com ele. O velho já entra em choque, tá ligado? Sai correndo muito. A mina é meio tapada. Entendeu até agora que ele não tava com dor nas costas mesmo. E o Prota explica o que aconteceu, tá ligado? Ela nem notou, mano. Meu Deus, muito lerda, velho. Ela agradece, mas ela tem uma pergunta. O tornozelo dele não tava quebrada? Merda, parece que ele esqueceu disso. A linda enfermeira está cuidando do tornozelo do Prota. E ela agradece ele de novo por ter salvado ela. E que da próxima vez ela vai preparar um socão bem forte pra dar nos caras maus. O Prota todo bobinho, olha lá a carinha dele. Porém, ele não para de olhar pra outra coisa, mano. Jesus amado, velho. Alguém chama a enfermeira, ela tem que voltar ao trabalho. E ela fala que é pra ele voltar daqui a uma semana. E dá um tchauzinho. O Prota pensa consigo mesmo, uma semana, hein? Talvez ele nunca mais vai ver ela. Já que tá quase chegando no dia, onde tudo vai se congelar. O noticiário já deixa claro. Nas próximas 24 horas, todas as regiões do país devem se preocupar com a queda de temperatura. Dubai, Egito, até mesmo no Brasil. Algo que ninguém nunca viu estar acontecendo. Mas o Prota tá tranquilão, assistindo o noticiário com um aquecedor e um vinhozinho, já que ele já estocou muitos suprimentos e tá mais que preparado. E ele não precisa se preocupar com nada. O celular começa a tocar. Um monte de mensagens no grupo de condomínio dele. Tem um cara que tá falando que a Era do Gelo, Apocalipse tá prestes a começar. Ué, mas como assim? Quem é esse cara? E como diabos ele sabe do Apocalipse? O Prota tá confuso. Porém, do nada a mulher mandou uma foto pra ele. Porém, ele não vai cair na tentação dessa cobra traiçoeira. Ele não vai errar de novo. Como será que ele vai responder isso? Aí ele tem uma ideia. Ele fica bolada, mano. E fala que ele vai ver só. O que será que ele respondeu? É só o segundo dia, o nosso Prota já tá entediado. Ele não pode fazer nada de perna quebrada, mano. Vai demorar pra ele conseguir se recuperar. E aí, então ele começa a ver uns videozinhos. Porém, do nada ele tem um insight, mano. Ele não pensou em uma coisa. E se ele usar a aura verde na perna dele? Ele continuadamente começa a usar. Mas parece que ele pensou demais. E ele acaba caindo no sono. Ele começa a ter um sonho bastante esquisito, eu diria, tá? Ele tá montado em uma cabra se divertindo pra caramba. É, guys, eu também não tô entendendo o que tá acontecendo. Do nada ele cai, mano. E adivinha só. Acaba machucando o tornozelo também. A cabra lambe o tornozelo dele, ele tira ela de perto, tá ligado? E do nada ela puxa a perna dele. Com toda a força que ela consegue, uma aura verde se forma. Ele enfim acorda desse sonho maluco, não fez o menor sentido. Ele pensa consigo mesmo que porra foi essa. Mas espera aí, ele percebeu uma coisa. A perna do nosso protagonista foi completamente curada. O Prota acorda em choque. A perna dele está em volta a uma aura verde. Ela acabou de ser curada. Não tá doendo mais. Ele quer testar de novo. Ele machuca a ponta do dedo e usa a aura verde novamente. Parece que ele entendeu uma coisa. O tempo se passa e a rapaziada do condomínio do Prota tá tirando a neve. Um cara boa pinta lá agradecendo a rapaziada. Entre eles tem um velhinho, tem esses dois gêmeos. E do nada alguém cai. Os gêmeos vão ajudar, tá ligado? E é ela, guys. A enfermeira bonitona. Os gêmeos são super gente boa. Falam que se ela precisar de ajuda em algo, é só chamar por eles que eles vão ajudar. Mas ela fala que consegue fazer sozinha. E agradece a ajuda. O velho e o cara boa pinta falam que a neve está ficando mais densa. E eles vão ter que começar a procurar por suprimentos. Porém, isso lembrou o velho de algo. O cara boa pinta pergunta o que foi. Ele responde que não é nada demais. Mas que tinha um vizinho, alguns dias atrás, que tava reunindo muitos suprimentos em um caminhãozinho. O outro responde, ué, mas isso não é comum? Talvez ele só tenha comprado as coisas básicas do dia a dia. Talvez nem tão comum assim, já que o velho viu grandes quantidades de tanques de gás. Isso não é algo que uma pessoa moveria de boa. Parece até que ele já sabia que isso ia acontecer. Ele fala que não importa. Caso esse apocalipse não acabar, claro que o protagonista vai dividir todo o suprimento com eles, né? Do nada o Prota acorda. Tem alguém batendo na porta. No momento que ele atende, é o loirinho e ele trouxe a sniper. O Prota fica felizão, tá ligado? Tava na hora de chegar. Aí o loirinho fala algo. Parece que o supermercado do leste foi totalmente esvaziado em apenas uma noite. O Prota pensa que já é o começo do fim. O loirinho fala pra ele se cuidar e dar tchau. No momento que o Prota fecha a porta, ele parece preocupado. Como eles conseguiram saquear o supermercado em uma noite? Ele começa a pensar que só se eles fossem super-humanos. Será que mais alguém além dele tem poder? Em uma batalha de força, será que o poder dele vai ser útil? Ele tem que pesquisar mais ainda sobre a idade. Se realmente tiver super-humanos, talvez ele tenha muitos contratempos. A habilidade dele tem uma taxa de sucesso muito baixa. Se pergunta por que isso acontece e por que ele continua explodindo essas coisas. Ele fica bolado. O tempo vai se passando e ele continua a treinar. Ele tem que ter um timing correto pra essa habilidade funcionar. É como se fosse um jogo de dança, onde o ritmo importa. Ele começa a mentalizar assim o ritmo e uau, parece que ele tava totalmente certo. O Prota finalmente entendeu a lógica do seu poder. Agora ele vai testar com outras coisas, começando pela carne. Diferente de plantas, carne geralmente se torna um líquido negro, extremamente nojento. Tem alguma coisa que ele ainda
ainda não entendeu. Mas primeiro ele tem que entender o ritmo da carne. O negócio vai lá e explode na cara dele, família. Jesus amado, velho. Ele tenta de novo. Explode. De novo. Explode. Ele já não tá aguentando mais, tá ligado? Meu Deus, guys, Prota incompetente, mano. A casa dele já tá uma bagunça, velho. Mas ele continua estudando. Pouco em pouco. Aro vermelho pra verde. Finalmente, ele acha o time. Nem ferrando. Algo interessante acabou de acontecer. De prima. Agora ele tá morrendo de fome já, mano. Mas ele também fica aliviado, já que ele finalmente entendeu a sinergia para carnes. Porém, a tempestade continua cada vez mais forte. O noticiário não para nenhum minuto. Eletricidade, internet, tá tudo começando a colapsar. Não é pra sair de casa em nenhuma circunstância. Prota pega o celular e tem 170 mensagens. Ele vai conferir. Só que, pera aí, parece que tem algo de errado. O governo já tá se movimentando e os moradores já falam. Esse é o início de uma guerra. O Prota se lembra. Aconteceu algo desse tipo antes dele voltar no tempo. Porém, a temperatura é cada vez mais baixa e os dias vão se passando. O sistema de aquecimento está parando de funcionar. O mundo realmente está colapsando e a temperatura não para de cair nenhum segundo. Exceto pelo protagonista. Tá no aquecedor, vida mansa, tá? Meu Deus do céu, guys. Cara egoísta, né? O cara tá até jogando um PS5, família. Porém, o telefone começa a tocar. Ele enfim decide atender. E é a rapaziada chamando ele pra ajudar a limpar a neve, tá ligado? E ele faz uma carinha de quem quer muito limpar a neve. O tempo se passa e ele tá lá. Super na boa vontade. E a neve praticamente selou a entrada do prédio, mano. A rapaziada começa a entrar meio em choque e chamou o Prota pra ajudar. Olha a má vontade do Prota, mano. Ele finge que tá ajudando e então eles finalmente conseguem abrir a porta, mano. Porém, todo o ar frio invade o local. A tempestade de neve tá extrema. Extrema a ponto de eles nem conseguirem abrir os olhos. O negócio é sério. Prota pensa que se eles saírem ou ficarem muito tempo lá fora, talvez não sobre ninguém pra contar o resto da história. Não deve ter um idiota que seria louco de sair lá pra fora. Não, pera. Parece que tem um sim. É loirinho, guys. Vocês sabem como ele é, né? Ele parte pra cima da neve. Ele quer impressionar a todos. Começa a cavar incessantemente e entra no meio dela. Caramba, rapaziada, loirinho é corajoso, hein? Ah não, pera. Ele começa a gritar socorro, família. O cara sai arrastado, mano. Pô, mano, confiei. Prota pergunta se ele tá bem, tá ligado? Ele claramente tá suave, só tá com um pouquinho de frio. Prota chega na rapaziada e pede pra eles ficarem mais suave. Esperar um pouco a nevasca passar. Já que nessa nevasca é impossível um ser humano ser capaz de fazer alguma coisa. O tempo se passa e tá geral no estacionamento. E uma multidão fica em volta do cara boa pinta, tá ligado? O Prota dá uma encarada nele. Então é esse mano aí que tá por trás desse circo, brincando de ser um líder. O cara de óculos começa o seu monólogo. Ele agradece a todos e começa a falar que a doação deles é muito importante nesse período difícil. E isso vai ajudar muito os outros vizinhos. A rapaziada fica lá concordando com ele. E o Prota pensa que essa máscara não vai durar muito. O Prota decide ir pro quarto e avisa o loirinho. Porém, do nada a família ele vê uma figura conhecida. Nada mais é que a enfermeira bonitona daquele dia. Ela continua atrapalhada como sempre. Ela começa a cair pra trás. Lá vai ele, guys. Prota salva ela no mesmo instante e pergunta se tá tudo bem. Ela agradece, mas reconhece ele na hora. Mas ele não tava com a perna quebrada? Ih, rapaz, o protagonista esqueceu disso. Ele tenta explicar pra ela que a juventude é incrível, né? Se recuperam tão rápido. Talvez seja até um superpoder dele. Kaká. Que cara mentiroso, mano. Nunca que um enfermeiro ia acreditar nisso. Ela acreditou, mano. E achou isso incrível. E ela passa as paradas pro Prota carregar. No momento que ele pega as coisas, algo acontece. Isso tá pesado pra caralho. Como ela consegue carregar isso, velho? É, guys, essa mina é bruta mesmo, hein? Ele pergunta o que tem nessas coisas aí que ela tá querendo carregar. Ela fala que é só alguns negócios médicos. E se tiver muito pesado, pode deixar que ela consegue carregar. Ele fala que nada, de boa. Olha a carinha de sapeca dele, mano. Eles continuam trocando um papo e que não é pra ele se preocupar, já que ela normalmente é mais forte que o padrão. Ele pergunta se é desde sempre que ela tem essa força toda. Na verdade, não. Ela se considerava uma garota normal. Porém, depois daquilo acontecer, tudo ficou diferente. Ela até pergunta o quê? Ela então fala que não é nada demais. Ela só não consegue explicar muito bem, sabe? E pede desculpas. E então ela enfim decide perguntar o nome do nosso protagonista. Ele responde Han Feng. E ela fala que é um prazer conhecer ele. O nome dela é Jin Shui. O Prota tá todo apaixonado, guys. Olha a carinha dele. Eles começam a trocar um papo, conhecendo melhor, né? Do nada ela esbarra nele e já cai em cima dele, mano. O Prota não entendeu nada. Ele ficou em choque, tá ligado? Ela pede desculpa e o Prota fala que tá tudo bem. Acontece. Nem parece que ele gostou, né, mano? Porém, do nada, guys, é ela. A traidora, mano. Ela já chega perguntando por que do Prota não contar pra ela que ele já tava ali embaixo. Ela já agarra ele e pergunta se aquela dali é a amiga dele. Nossa, guys, essa mina é problema. A garota fica toda envergonhada e fala que já tá indo. Eles podem continuar conversando. Prota pergunta pra traidora o motivo dela estar lá. E ela responde que só veio pra buscar uns suprimentos e tal, né? Também tava preocupada caso algo tenha acontecido com ele. Nossa, mano, que mentirosa. Prota fala que já tava indo mandar uma mensagem pra ela. Ela chama ele de mentiroso. Só que ele tava se divertindo muito falando com outra garota. Então ela finalmente
pergunta se tem como ele dividir alguns suprimentos com ela. O Prota já sacou o que tá rolando. Porém, ele tem outra cartada. E se os dois passassem a viver juntos no mesmo AP? Ela não esperava por isso. Ela fica totalmente em choque, tá ligado? E que ele não precisa se preocupar. Porque a hora que ele quiser falar com ela, ela vai estar online no chat. Caramba, rapaziada, ela entrou mesmo em choque, tá? O Prota responde que já que ela não vai estar junto com ele, então vai meter o pé. Ela pede pra esperar e responde que não é bem assim. Ela não quer que as pessoas pensem que ela vai estar com ele só porque ele é rico. Será que ele poderia dar um pouquinho mais de tempo pra ela refletir? Nossa, que mina falsa, família. O Prota fica comovido, tá ligado? Mas ele sabe bem a verdadeira face dessa mulher, já que ela foi uma das responsáveis por matá-lo. Então é isso. Ele só tem que refazer os passos que ele fez na última vida, assim chegar naquela situação novamente e ter o seu acerto de contas. Caramba, guys. Então ele fala pra ela que tava brincando. Ela não entende nada. Ele fala que ele vai estar esperando a resposta dela e que amanhã ele vai dar uma ajuda com suprimentos também. Ela fica super agradecida, tá ligado? Os dois acabam se despedindo, então a face é revelada. Aquele sorrisinho de que acabou de enganar um otário. Mas é aquilo, né? Todo mundo já percebeu. É ele que tá manipulando de verdade. A neve fica cada vez mais densa. O mundo tá realmente acabando. E o telefone do Prota não para de tocar. É aquela mina. Porém, ele fica ignorando ela, enquanto saboreia aquele pratão, tá ligado? Nossa, deve tá gostoso pra caramba. Deu até um pouco de fome aqui, guys. Inclusive, nos é revelado uma coisa. Depois daqueles experimentos que o Prota fez com seu poder, ele descobriu que ele pode fazer carne infinita, mano. Basta só ele consumir a metade dela. Basicamente, ele corta na metade, faz essa metade se tornar inteira. Caramba, família, isso é muito roubada. Ou seja, ele literalmente tem comida infinita. Ele tá felizão, tá ligado? E o noticiário começa. A temperatura já tá a menos 42 graus. E a tendência é regressar cada vez mais. E a cidade tá completamente engolida por gelo. Papo de meio metro de profundidade, mano. O Prota pensa que a situação tá realmente complicada. Entretanto, do nada um barulho. Que diabo foi isso? Acabou de acontecer uma explosão, mano. O Prota olha pra cima, dá de cara com vários helicópteros de combate. Parece que tá finalmente acontecendo. Aquele caos está prestes a se instaurar. Ele pensa que essa situação vai causar um pânico nos outros proprietários. E ele realmente estava certo, tá todo mundo em choque. Tá rolando até briga entre eles, mano. Que sempre vai ter alguém querendo tirar vantagem. O cara boa pinta chega com suprimentos. E o nosso Prota já tá lá com a rapaziada. Tá sentindo muito frio, mano. Claro, né, no apartamento dele tá mó calor. Ele só desceu pra tentar conseguir mais informação. Mas só tava vendo a rapaziada discutir. Antes do renascimento dele, ele se lembra que teve uma revolta. Tinha muitas pessoas escamando as outras. Papo de uma guerra mesmo. Tá realmente tudo um caos. O número de abrigados cada vez subindo. E já tem um cara xingando o moleque de óculos. Tenta explicar que todo mundo tá recebendo a parte igual. Mas o cara continua muito bolado, família. É que ele deu muito mais recursos do que ele recebeu. E o cara de óculos responde que quando esse desastre acabar, ele vai pagar tudo em dinheiro pra ele. Se acabar, né? E os outros moradores começam a chamar ele de mesquinho. Ele é muito egoísta e só pensa nele. Todo mundo tem que se ajudar num período difícil. Tá realmente um caos. E o Prota só observando a fofoquinha, já que ele sabe que é impossível o cara ter os recursos dele de volta. Entretanto, do nada a mulher bate no protagonista. Ele fica sem reação. Ela diz pra ele que tá decepcionada, porque ele não tá respondendo as mensagens dela. Responder as mensagens dela e pensa consigo mesmo. Porque essa garota acabou de me bater. Será que ele deve satisfação pra mina que ajudou a matar ele? Será que ela acha que ele vai deixar isso barato? O protagonista tá bolado. Jesus amado, guys. Ela começa a perguntar por que ele tá calado. Ela tá falando com ele. É pra ele responder. Ele respira fundo, pede desculpa e começa a falar da situação. Ele diz que foi roubado. O Prota disse que deixou os recursos pra fora da porta. Quando ele voltou pra pegar as chaves, eles tinham sumido. Ela pergunta se todos os recursos dele acabaram. Ele fala que não muito, mas tem o suficiente pra sobreviver alguns dias. Isso é ótimo, ela responde, já que ele pode dividir metade dos recursos com ela. Assim eles vão conseguir passar por esse desastre juntos. Meu Deus, guys, que mulher interesseira, mano. Ele pensa consigo mesmo, que mulher egocêntrica, é capaz de dizer essas coisas na frente dele. Aos olhos dela, ele é só uma ferramenta. Entretanto, Prota não vai deixar isso barato. A mulher tá louca pra fazer ele de otário, mas é claro que ele não vai deixar isso barato. Prota fala que tudo bem, ele vai dividir todos os suprimentos com ela de forma igual. Ela fica super agradecida. Já pergunta se ele pode trazer agora. Caramba, guys, que mina interesseira, mano. Ela complementa falando que vai esperar a mensagem dele, que já vai ir voltando pro AP dela. E ele manda um até logo. KK. O tempo se passa e tá cada vez mais frio. O Prota ainda não enviou a mensagem pra mina. Ela tá começando a ficar meio bolada. Será que ele vai dar um bolo nela de novo? Os elevadores não estão funcionando. Isso significa que ela vai ter que subir as escadas. Além de interesseira, é preguiçosa. Vê se pode, família. E no momento que ela começa a subir as escadas, pensando que se não fosse por causa dos recursos, ela nunca ia dar moral pra esse otário. E ela também tá com
com muita fome. E finalmente ela tá quase no andar do protagonista. Entretanto, algo acontece. A luz de emergência tá acabando e do nada uma silhueta lá no topo. A mulher percebe e pergunta quem é. E de repente um saco preto começa a cair em direção a ela. Parece que já é tarde demais. A mulher está prestes a ser atingida. A mulher vê uma silhueta misteriosa. Ela olha pra cima e um saco tá caindo em sua direção. Ela vai ser atingida. De repente uma nuvem se espalha. Ela foi atingida por um monte de farinha. Já vai dar pra fazer bolo, hein, família? O Prota enfim chega e pede desculpa. Ele avisa que tava dormindo e por isso demorou. No momento que as luzes apagaram do nada, ele derrubou nela. KK. Mó mentiroso, velho. Ela fica boladona, tá ligado? Fica cheia de nojinho. Nosso Prota tá se divertindo muito fazendo essa mina aí de otária. Foi algo que ele preparou especialmente pra ela. Caramba, rapaziada, o Prota tá poucas ideias, hein? Ele vai lá entregar mais recursos pra ela. Fala que é o que sobrou. No momento que ela abre, família, parece mais um saco de lixo, tá ligado? Ele fala que fez o possível, pegar as sobras no estoque. Ela pergunta se essa carne aí pelo menos é comestível, tá ligado? Que não te mata, te fortalece. Prota fala que se ela não gostar, ele vai pegar de volta. Fala que não precisa. Ela quer sim esses suprimentos aí. O Prota pensa, onde será que foi parar aquela aura de Deus intocável que ela tinha? Porque agora ele só consegue enxergar um ser humano patético e desesperado. Prota pensa, que ironia do destino, hein? Aquela mulher soberba, com um ar de rainha, se tornou uma verdadeira mendiga, patética. Ela então puxa a sacola que o Prota tá segurando. Ela quer essa farinha também. Ela se tornou uma verdadeira desesperada. E o Prota tá amando isso. Esse é só o começo do acerto de contas dele. E ele também pensa que isso tudo aí que ela pegou deve dar um problemão no estômago dela daqui a alguns dias. Caramba, rapaziada, o Prota tá poucas ideias, hein? O Prota também acha engraçado. Ela não vai conseguir tomar banho nesse tempo congelante. Então ela vai ficar toda grudada com farinha. Finalmente ele decide voltar pra casa dele. Porém, de repente, uma sombra. Tem alguém seguindo ele. Mas nosso Prota já percebeu. Ele agarra ela e arremessa contra o chão. Mas pera, o quê? É uma garota de óculos, mano. O Prota pergunta o porquê dela tá seguindo ele. Quais são as intenções dela. A garota fica calada. Ele então decide ameaçar. Mas ela continua calada, olhando fixamente pra ele. Ele enfim levanta e vai deixar isso quieto por hora. E fala pra ela parar de fazer essas coisas. Pera, o quê? Ela começa a segurar ele. E ele pergunta de novo o que ela quer. Ela aponta pra um lugar. Ela quer que ele siga ela. Tem algo que ela quer mostrar. E no momento que o Prota chega, não é possível. E o Prota não acredita no que ele tá vendo. A casa dela tá cheia de suprimentos, mano. Ele fica em choque. Ela já sabia do apocalipse? A garota responde que sim. Pelos cálculos dela, ela previu que essa era do gelo ia começar. E foi ela que mencionou isso no grupo do condomínio. O Prota se impressiona. Então era ela o tempo todo. Ele pensa que isso é incrível. E pergunta se ela trouxe ele ali só pra ouvir isso. Ela aponta novamente. E ele decide olhar. Gravações do protagonista. Ele juntando suprimentos. E também conversando. Ele percebe que ele tava sendo monitorado o tempo inteiro por ela. Só que tem um problema. Porque do nada ela tá de camisola. O Prota já entra em choque, tá ligado? O tempo se passa, tá mó climão. E eles começam a trocar uma ideia. A garota quer criar uma aliança entre os dois. E ela pega um gerador e pede pra ensinar ele a usar esse negócio aí. Ela não faz ideia como é que usa, tá ligado? O Prota ensina ela até que bem fácil, tá ligado? O negócio tá até ligado já. E ele pergunta pra ela se tem mais alguma coisa que ele pode ensinar. Ela aponta de novo. Ele então ensina ela a usar água quente, colocar as paradas no freezer, conectar e colocar o gás em um lugar seguro, a cozinhar, fazer um rango gostosão. Pô, a comida tá gostosona. Mas pera aí, desde quando ele virou uma babá? O Prota tá bolado. Ele tá parecendo uma babá cuidando dessa garota. Mas tudo bem, ele é mentalmente forte. Porém, do nada ela capota, família. O Prota não entende nada. Ela tá num sono pesadão. Pensa que é estranho. Nem tinha terminado de comer, tá ligado? Colocar a garota pra dormir. Bom, então parece que tá na hora de meter o pé. Salve, família, antes de continuar, ia pedir pra vocês se inscreverem no outro canal. Chegar aos 10k, fazer combo de vídeo pra vocês, hein? Então corre lá e valeu. Um tempo se passa e a tempestade tá cada vez mais forte. A campainha tá tocando. E ela de novo, guys, oferecendo um presente pro Prota. E ele já pensa que é muita coisa. E pergunta se ela tá querendo alguma coisa em troca. A garota pede pra ele ensinar de novo a usar o gerador. Caramba, guys, memória de passarinho, hein? Ele fala que tudo bem, vai ensinar. E alguns dias se passaram. Ele acabou percebendo uma coisa. Essa garota é completamente burra. Não sabe fazer nada sozinha. E se botar pra fazer alguma comida, ela bota fogo na casa, velho. Como ela sobreviveu até agora? A comida que ela fez parece estar gostosona. Eles começam a trocar uma ideia. Prota pergunta qual é o nome dela. Ela responde que o nome dela é Olho Verdadeiro do Rei das Trevas. Oxi. Prota fala que não deveria ter perguntado mesmo. A garota é maluca, mano. Entretanto, em outro lugar o caos se instaura. Recursos no chão. Pessoas correndo desesperadas. O que será que tá acontecendo? O Prota tá cuidando da garota.
Porém, enquanto isso, um caos está se instaurando. As pessoas estão desesperadas atrás dos recursos. Tá tudo realmente um caos. Violência, sangue. O cara de óculos só observa. Então ele liga o megafone. Geral fica em choque. Ele começa a falar. Eles não acham isso ridículo? Ficar brigando até a morte por causa de suprimentos. Porém, geral começa a discordar. Já que desse jeito eles vão morrer de fome. Estão ganhando praticamente nada de comida. O cara boa pinta fala. Deixa eu ver se ele entendeu. Eles não morrerem de fome. Eles vão ter que lutar entre si até a morte. Isso é muita burrice. E é pra eles ficarem suave. E ele pergunta quem é que tá causando toda essa situação. Ele vai fazer ele se lembrar. Esse pão, que antigamente valeria $1, atualmente valeria centenas. E agora eles têm que dividir em muitos pedaços. Alguém tá planejando ficar rico com esse desastre. E agora eles vão ficar brigando por causa dos recursos sobrando. Isso é muito ridículo. Não é injusto só eles morrerem de fome. Quem tem muito recurso tá lá suave. Eles têm que ficar unidos e reunir todos os recursos possíveis. A rapaziada começa a pensar e concordar. O cara tá manipulando todo mundo. O geral começa a falar que isso é injusto realmente. E eles vão atrás de todo recurso possível. O cara de óculos manipulou eles com sucesso. Algo grande tá prestes a acontecer. O cara de óculos tá manipulando geral. O loirinho tá percebendo. Decide que vai ligar pro Prota. A tempestade cada vez mais forte. E o celular do Prota começa a tocar. E então é dada a notícia. O cara de óculos insinuando pros outros moradores roubarem recursos. É melhor ele trancar as portas. O Prota decide se precaver. Todos eles têm armas. Tá ficando perigoso. O Prota não esperava que as coisas iam se desenrolar dessa maneira. Se a rapaziada descobrir que ele tem tanto recurso, tudo vai colapsar. Eles definitivamente vão acabar com a raça dele. Ele vai continuar se preparando. Ele pega 2 extintores, começa a montar uma espécie de armadilha. Se alguém abrir essa porta, vai tomar. Pera, o quê? As luzes se apagaram. O prédio inteiro tá sem energia. Não tem sinal, não tem informação nenhuma. Causas naturais? Ou alguém sabotou tudo? Mas ele pensa, cedo ou tarde isso ia rolar. Mas ele não pode descartar cada processo. Ele vai recarregar o gerador. Isso significa que o sinal e a energia podem ter ido embora permanentemente. Se os moradores descobrirem que isso não vai voltar, Prota só consegue pensar uma coisa. O verdadeiro inferno tá prestes a começar. O apocalipse começou. As luzes já se apagaram. E o Prota tem que se preparar. Descobrirem que essa luz não vai voltar. Um caos. Não, pior que isso. Uma rebelião está prestes a se instaurar. Passamos pra 30 minutos atrás. A mulher tá comendo uma sopinha de macarrão. É ela, guys. A traidora, mano. E aparentemente ela tá conversando com alguém. É um cara de terno todo chique, mano. Ele tá tirando onda, já que ele tá vendendo recurso mó caro pra rapaziada pobre. E tá conseguindo tirar uma grana bacana disso. Caramba, guys, esse cara é otário, mano. Ele complementa falando que ela seguir ele foi a escolha correta. Ela concorda feliz da vida e pega na mão dele. Esse casal é perfeito um pro outro. Os dois são igualmente babacas, família. O cara pensa que enquanto ele tiver recursos, ele vai poder fazer o que quiser com essa garota. Mas ao fundo, pessoas estão conversando. Parece que estão procurando por algo. O cara se vira perguntando que barulheira é essa. E decide que vai conferir. Ele encosta na porta e começa a ouvir a rapaziada. Estão caçando ele. Não, não é isso. Estão caçando os recursos dele. Estrondo na porta acontece. Alguém tá tentando invadir. O cara entra em choque e não tá entendendo nada. A mulher está ao fundo. A situação não é nada boa. Estrondo na porta acontece. Estão tentando invadir. E o cara não tá entendendo nada. A situação não é nada boa. O caos está prestes a começar. Enquanto isso, nosso Prota tá preparando algo. Parece que ele ainda tá tentando montar as armadilhas. Mas tem algo de errado. Não tá passando energia na hora de abrir a porta. Talvez seja passando sim. Que loucura. Ele se pergunta o que ele pode estar fazendo de errado. Na internet funcionava mó bem, tá ligado? Tá na internet é verdade, né, família? Entretanto, do nada, uma batida na porta. Ele vai ver o olho mágico e vê um topetinho azul, mano. Obviamente é ela, guys. Aquela garota. Salve, guys. Bora tentar chegar nos 10k hoje no outro canal? @Lloydzinho. Se chegar, é combo de vídeo pra vocês. O que será que ela quer dessa vez? Ele pensa que isso é mó problemático. Ela fica caçando ele enquanto ele tá resolvendo os BO, tá ligado? Porém, do nada, ele se lembra da vez que ele foi traído. Será que a situação tá se repetindo de novo? Será que essa mina também vai trair ele? Ele fala pra ela ouvir. Ele recebeu a informação que os moradores estão começando a invadir as casas, atrás de mais recursos. Por isso ela deveria voltar rapidamente. Por isso ele não vai abrir a porta pra ela. É, guys, nosso Prota entendeu a lição. Ela começa a encarar a porta, continua batendo. E o tempo vai se passando. Até ela enfim sentar na porta dele e esperar. Tá cada vez esfriando mais. Porém, do nada ela escuta vozes. Não é possível. Ela vê uma mão. E logo em seguida 2 psicopatas. A garota tá quase morrendo congelada. Porém, do nada 2 psicopatas aparecem. Eles estão atrás de quem tem recursos. Eles vão fazer de tudo pra invadir as casas. Entretanto, o Prota já tá ligado. Ele salva a menina por um triz, mano. Porém, eles continuam tentando arrombar a porta. Ele tem que pensar em uma maneira de
sair dessa situação. Ele fala pra ela não ter medo, porque as portas deles são reforçadas. Porém, a garota continua calada, mas com um olhar cabisbaixo, e eles não cessam nenhum minuto. Começam a se perguntar por que essa porta não abre por nada. Faz sentido isso aí ser uma porta normal, mas é claro que não é. O prota gastou mó dinheiro pagando alguém pra reforçar essa porta. Finalmente parou. Ele tava morrendo de medo, tá ligado? A garota agradece. Não fosse por ele, ela tava completamente ferrada agora. Depois de conferir de novo, ele começa a montar as armadilhas. Ela pergunta o que é, e ele explica que é uma defesa elétrica, e ela surpreendentemente conhece. Ela é bem inteligente, tirando aquela parte de fazer tarefas domésticas. E ela começa a ensinar o prota a fazer as paradas. E depois de um tempo, realmente funcionou. Essa menina é um gênio. Fica impressionado e pergunta como que ela sabe tanto. E ela fala que ela tem uma habilidade de ver a verdade dentre tudo no mundo. Ele se arrependeu de perguntar e pede pra ela falar logo o que ela quer, tá ligado? Depois pergunta o que ela tá fazendo. Ela tá procurando o olho do rei, a origem do poder dela. Ele fica em choque, tá ligado? Tacando o trailer no sofá dele, velho. Melhor ela voltar pra casa logo. Nada, ele tropeça, mano. Cai igual um pedaço de batata, velho. E ativa o seu poder. Uma aura roxa. Porém, ué, que negócio é esse? Que? Porque a mesa dele tá assim. O prota acabou de descobrir seu mais novo poder. Ele tem uma aura roxa nas mãos agora. Mas espera aí. Por que a mesa dele ficou assim? Ela se tornou maleável? Que negócio é esse, velho? Será que essa luz roxa deixa as coisas maleáveis? Meu Deus do céu, guys. Prota é muito lerdo, velho. Parece que a caixa de ferramenta também ficou desse jeito. Ele segura o martelo e realmente tá maleável. Um novo poder interessante pra ele. Só não sabe pra que ele vai usar isso, né? Espera aí, a garota tava lá, né? Meu Deus, ela tava vendo tudo, família. Guys, antes de continuar, queria avisar que saiu vídeo novo no canal do YouTube. Gosta do meu conteúdo e quer ver um vídeo grande? Dá uma conferida lá. Forgerzinho o nome. Então, bora lá. Ele fica em choque, ele esqueceu completamente que ela tava ali, velho. Ela tá lá, só observando, mano. E então ela decide falar. Será que ele também é um emissário escolhido pelo Rei das Trevas? Ui? Mas é claro que ele é um subordinado do Rei das Trevas. É por isso que esses fenômenos estão acontecendo com ele. Ele fica muito feliz por essa garota ser burra, velho. Ela então estica a mão. E fica sem entender nada, tá ligado? Oxi. Ela fala que como dois emissários, os dois deveriam se ajudar. Então todos os bens deles vão ter que ser compartilhados. Até mesmo o apartamento. Quando ele tá prestes a responder, ela já passa correndo pra porta, mano. Fecha imediatamente. Ele pensa que ele não concordou com isso ainda. Mas por enquanto vai deixar pra lá. Ele tem coisas mais importantes pra resolver. Como o motivo dessa luz roxa ter se ativado. Conseguir deixar as coisas maleáveis, hein? Talvez tenha outras luzes que ele ainda não descobriu. Se a luz roxa apareceu quando ele tava caindo, por ter se enrolado no cabo, ele vai tentar recriar esse momento. Vai tomar outro trupicão. Calma aí. Que loucura é essa? O prota realmente tem um poder novo. Ele tem uma aura roxa agora. Ele pensa que essa luz roxa também afeta cabos. Algo maleável ficando maleável. Bom, tudo bem. Ele decide que ele vai tentar com um cutelo agora. E realmente, parece que funciona com ferro também. O negócio virou uma geleia, velho. À medida que o tempo foi passando, ele foi testando com outros objetos. Parece que quanto mais tempo ele fica usando a aura, mais maleável as coisas vão se tornando. Ele pensa que esse efeito não parece ser muito útil. Então ele decide testar um negócio. E se ele combinar diferentes auras agora? Dessa vez a aura verde com a roxa. Ele segura o cutelo e... Bankai! Não meti o louco, família. Ele realmente falou isso. Eita, mas espera aí. Aconteceu alguma coisa. Parece que o cutelo voltou ao normal do nada. Se ele testar num lenço de papel? Parece que ele entendeu. Tá conseguindo mudar a resistência dos itens. O papel ficou muito resistente. Pera aí, resistentes? Enquanto isso, duas pessoas descendo as escadas. São ladrões de recurso. Eles já estão tramando mais alguma maracutaia. Porém, do nada, o cara pede pra ele olhar pra trás. Tem alguma coisa ali. Hã? Quando que ele olha pra trás, a parede tá mexendo. E o formato de um rosto está cada vez mais aparente. Um rosto assustador. O que diabos é isso? O prota ganhou um poder roubado. Ele distorceu a parede pra assustar os bandidos. Os caras não estão entendendo nada, tá ligado? Eles acham que é um fantasma. E os dois começam a sair correndo muito. Porém, meu Deus, parece que ele não tá conseguindo respirar. Finalmente. Que loucura, guys. Ele pensa que é difícil aplicar as duas auras deles dessa maneira. Do nada, as duas começam a se juntar, uma explosão acontece. A parede voltou ao normal. Prota pensa que isso foi muito cansativo. Mas agora vem o próximo passo. Ele pega a marreta, vai testar a nova resistência da parede. Vamos começar. Pega a marreta e dá uma marretada muito forte na parede. Começa a bater incessantemente, chegando até ficar cansado. É realmente como ele pensou. Tá resistente pra caramba. Porém, voltamos pra outro lugar. É onde os outros vizinhos estão. E o cara fala pro outro que só conseguiu roubar esses recursos aqui. As casas que ele invadiu não tinham quase nada. Porém, de repente, algo acontece. O loirinho de touca chegou, guys. E ele já tá com o ladrãozinho no chão. E ele começa a perguntar cadê o restante dos recursos que ele roubou. Ele viu ele carregando outras 3 bagagens. Porém, agora, misteriosamente, ele só tá com uma. Corta essa. Caramba, família, que cara de pau, velho. O homem fala que é verdade. Ele nunca mentiria
permitiria isso. Então parece que eu vou ter que te ensinar uma lição. Link do nosso Discord na bio. O loirinho vai dar uma surra nesse ladrãozinho otário. Aí do nada alguém chega. É o cara de óculos. Ele começa a segurar o loirinho. E começa a perguntar por que ele tá ali. Ele começa a pagar de bom moço, falando que tudo deve ser resolvido no diálogo. Mas por que ele tava secretamente escondendo a comida? Eu sei. Apenas deixe esse problema comigo, beleza? Eu vou resolver tudo isso. Então finalmente o loirinho solta o ladrão. Sorte a dele. E uma mão é estendida. É o Jiang perguntando se o ladrão tá bem. E no momento que ele vai responder, o Jiang tá fazendo essa cara aí assustadora, mano. Realmente era o que o loirinho tava falando. Ele tava escondendo suprimentos mesmo. Porém, mesmo assim, o Jiang vai compartilhar com ele a comida. Ele fala que entende as dificuldades que levaram ele a roubar. Mas isso não deve se repetir, né? E o cara fica tão emocionado que ele começa a chorar, família. O tempo se passa e ele vai começar a dividir o recurso pra rapaziada. Os gêmeos perguntam por que ele deixou o cara sair de boa. E o Jiang responde que ele só fez ele entender um certo princípio. Na história dos países, sempre existia desigualdade social. Mas a natureza humana é diferente. Eles descobrirem que alguém está tomando vantagem, um caos vai acontecer. Então tudo que ele fez foi informar ele que se ele quebrar as regras, ele não vai sair ileso da próxima vez. Entretanto, em outro lugar algo interessante acontece. Parece que chegou o dia da vingança. O Prota tá testando seu poder. Porém, do nada alguém bate na porta. E é aquela mulher traiçoeira, família. Tanto que finalmente entendeu os sentimentos dela. É um amor recíproco. O Prota fica um pouco surpreso. Ele tinha esquecido que era hoje, o dia que ele vai ser traído e morto por aquela mulher. Realmente são as exatas palavras daquele dia. Isso quer dizer que através daquela porta, tem duas pessoas querendo matá-lo. Tanto aquela mulher quanto aquele homem. Finalmente acontecendo. Ele vai se vingar. Porém, calma aí. Pensa que não tem eletricidade agora. Ele sai armado. Tem a possibilidade dele ser atacado no escuro. Caso ele queira usar a armadilha de choque, ele precisa atrair os caras pra porta. Fazer os dois tocarem ao mesmo tempo, que é praticamente impossível. Ele tem que se acalmar e analisar a situação. A última vez quando ele foi atacado, o homem saiu das trevas. Ele estava escondido. Então ele tem que descobrir a posição dele antes de ser atacado. Mas como? Pera aí. Talvez na verdade ele estava atrás da porta o tempo inteiro. Tinha um ponto cego. Então talvez seja exatamente aqui. Vai levar um tempinho, mas vai funcionar. Começa a concentrar a aura roxa na mão dele. A mulher tá pedindo pra ele abrir a porta, enquanto o outro homem tá só esperando. Porém ele não percebe que tem um movimento estranho na direita. A parede tá tomando forma. O cara pergunta se ela escutou algum barulho. Ele se vira pra trás, toma um golpe diretamente na cara. Cai no chão direto. A mulher não entende nada. Fica se perguntando o que acabou de acontecer. E então a porta se abre. Parece que a verdadeira vingança vai começar agora. A porta se abre, a mulher tá em choque. E lá sai o Prota com o extintor na mão. Parece que o acerto de contas está prestes a começar. Ele usa o extintor contra a traidora. Ela não entende nada, tá ligado? Começa a pedir pra ele parar. E acaba engasgando com a fumaça. Ela não consegue parar de tossir, mano. E ao fundo uma silhueta tá chegando. Aparentemente o Prota não está pra brincadeira. A mulher do nada se vira. E lá está. O cúmplice dela era aquele loiro. E ele tá pedindo socorro. Ela continua em choque, ela não tá entendendo. Porém, meio nevoeiro a mão. O Prota agarra ela com toda a força. E já a joga contra o chão. Porém, do nada ela sai correndo muito, família. O Prota pensa que, pra uma cobra traiçoeira, ela até que corre bem rápido. Porém, pera aí. O cara que queria matar ele ainda tá aqui, né? Já mete a bicuda na barriga dele. Desde quando ele falou que ele podia levantar? O Prota já ergue a perna e o loiro pede pra ele esperar. Pergunta se ele faz ideia de quem é o pai dele é. Se tocar nele de novo, a família dele, ele já toma um soco na cara. O Prota fala que não dá a mínima pra quem os pais dele é. A única coisa que ele sabe no momento é que ele mexeu com a pessoa errada. Ele pega o taco de beisebol, finaliza o cara. Ele realmente acabou com ele. Parece que esse é o início do acerto de contas dele. O Prota realmente acabou com aquele cara. E a única coisa que ele consegue pensar no momento é que esse otário mexeu com a pessoa errada. Porém, do nada uma ânsia. A adrenalina passou. Ele realmente fez isso. Uma parte do acerto de contas dele tá completa. Só falta outra. Porém, do nada ele escuta um barulho. Então ele se vira pra checar. E é ela, guys. Aquela garota aparentemente tá observando tudo que aconteceu. E então ela pergunta se ele precisa de uma mãozinha. O tempo se passa, os dois estão dentro da casa. Ele pensa que mesmo depois de tudo, ela não tá com medo dele. Tem algo estranho sobre essa garota. Ele não pode abrigar essa menina por mais tempo. E começa a falar que provavelmente os amigos daquele cara vão atrás de vingança por ele. Então é melhor ela meter o pé antes que fique no fogo cruzado. Porém ela permanece indiferente. Ele pergunta se isso foi um sim ou não. Ele tá falando isso pelo próprio bem dela. Ela responde que nah, vai continuar ali. Droga, o Prota fica bolado. O Prota insiste. Ele continua falando que é perigoso. Ambos podem morrer. Ela levanta e fala que não é pra ele se preocupar, já que o olho do Rei das Trevas vai proteger ele. Ele não entende nada, tá ligado? Fala que tá querendo tirar um ronco. Mas ele segura ela, pra ela parar de ficar brincando que tem poderzinho. Ele tá falando sério. Ela continua calada. Fala, vai em frente. Espera o quê? E então abre a porta. No momento que o Prota olha, ele não consegue acreditar no que diabos ele tá vendo.
Porém, do nada, em outro lugar, uma movimentação tá acontecendo. Parece que uma comoção em uma fila tá rolando. É a fila da comida. E aquela mulher traiçoeira tá lá, como se nada tivesse acontecido. Ela realmente é uma covarde. Ela enfim pega sua comida, mas parece meio inquieta. O que diabo foi aquilo que aconteceu? A mulher está com muita raiva. Como o parceiro de crime dela desmaiou daquela forma repentina. Não faz sentido algum. Será que o prota já tinha preparado uma armadilha antes disso? Muitas dúvidas. Porém, o mais curioso disso, porque ele de repente abriu as portas. Tinha luz vindo de dentro do AP dele. Isso quer dizer que lá dentro tinha energia. Por que na casa dele tem energia? Ele já tinha se preparado. Droga. Quanto mais ela pensa, mais com raiva ela fica. Ele já estava preparado esse tempo todo e não disse nada. Como ele ousa tratar ela igual lixo? Ela tem que arrumar uma forma de invadir o lar desse otário. Entretanto, do nada ela esbarra em alguém. E esse mesmo cara decide chamar por ela. E parece que é alguém que ela conhece. A mulher traiçoeira se vira. Parece que tem alguém chamando ela. Aparentemente é um vizinho, falando que os outros moradores fizeram uma fogueira e ele tá convidando ela pra se aquecer com ele. Que papinho, hein? Porém ela recusa, ela vai voltar pra casa. E o carinha fica chupando o dedo, tá ligado? Porém ele segura o braço dela e pede pra esperar. Ele começa a encher o saco dela, falando que ele tem muita comida. Ele pode dar um jeitinho pros dois se divertirem, sabe? Talvez seja legal ela pensar um pouquinho desse jeito, sabe? Ele sempre gostou dela. Entretanto ela já solta ele, fala pra ele ficar suave. Não precisa de um otário pra dar suprimento pra ela. Porém o cara é insistente, continua segurando o braço dela. Ele viu ela pegando suprimentos e os outros moradores começam a fofocar ao fundo. Então ela dá um direto na cara do vizinho, mano, pra ele soltar ela. O cara fica bolado, velho. Então decide partir pra cima dela. Quem diabo ela tá pensando que é para tratar ele desse jeito? Entretanto, algo acontece. Ele recebe um tapa na cara. Sai voando muito longe, família. Os outros moradores entram em choque. Que foi isso? O cara tá capotado no chão. E aparentemente é ela, guys. A nossa enfermeira tá de volta. Gosta do meu conteúdo? Tag no YouTube. Link na bio. A enfermeira bonitona chegou pra salvar o dia. O único problema é que ela salvou essa mulher traiçoeira. E nossa linda enfermeira decide dar o cartão pra ela. Se ela passar mal, algo do tipo, é só ela contatar. Mulher, hein, guys? Cobra falou obrigada. E já tem que ir andando. Porém, de repente, alguém agarra a enfermeira. Aquele homem que a joga contra o chão, falando quem ela pensa que é, pra se intrometer nos assuntos alheios. Ele vai acabar com a raça dela. E de repente, alguém agarra ele. Já o joga contra o chão novamente. O loirinho amigo do prota chegou, família. Sua mãe não te ensinou a não mexer com as mulheres, do pedaço de lixo. Porém, ao fundo, o cara de óculos chega. Ele pede licença para todos. E o cara começa a acusar a mina, que ela é uma salafrária e que ele viu ela falsamente recolhendo recursos. Fala que isso é impossível. O loirinho já parte pra cima dele. Que ele acreditaria em um homem que bate em mulher. Porém, outra pessoa agarra. É o Aizen, família. Falando pra ele ter responsabilidade. É o nosso dever proteger os mais fracos e garantir a comida na mesa de cada um. Caso ele faça isso novamente, ele vai ser expulso. A mulher vendo isso já parte pra cima dele. Falando que sempre admirou ele e nunca teve a chance de contar. É uma guys que mentirosa. Porém, ele empurra ela e fala que ela tá entendendo errado. Ele gosta de pessoas úteis. No momento, alguém útil é algo que ela não é. Eita! Porém, ela teve uma ideia. Ela sabe de um lugar que tem muito recurso. E esse lugar é a casa do Prota. Finalmente, o Prota descobriu o mistério. A garota também tem poder, mano. Ela armazena coisas em portais. Porém, aparentemente, ela também armazena algumas coisas meio inúteis. Sério, porque ela tem um manequim ali, velho. Bom, pra ser mais específico, ela consegue abrir um buraco negro e armazenar as coisas no espaço. Pra armazenar é rápida. Mas pra achar parece que é meio difícil. Porém, a casa dele tá cheia de tralha agora, família. Porém, o Prota se pergunta um negócio. Como será que é dentro desse buraco negro? Ele tá bastante curioso. A garota responde que não sabe. Ela nunca explorou lá dentro. O Prota, então, deixou os pensamentos intrusivos vencerem. E que entra lá dentro pra ver qual é desse buraco aí. Ela fala, beleza. E coloca as mãos. Vai chegando cada vez mais perto do portal. Até que ele, enfim, começa a entrar dentro do portal, família. Esse cara é maluco, guys. Ele decide abrir os olhos. Ele avista algo que ele nunca poderia imaginar. Que raios é isso, velho? É literalmente o espaço, velho. É muito massivo e grandioso. Mas o que ele podia esperar do super-humano que saqueou aquele supermercado aquela vez? Então era ela, esse tempo inteiro. E do nada algo acontece. Os olhos dele começam a lacrimejar. Parece que a adrenalina foi tanto que ele não se tocou em algo. Nesse lugar que ele se enfiou, aparentemente não tem oxigênio. Caramba, rapaziada, ele é muito burro. Como que ele não percebeu isso? Porém, ele logo se joga pra trás, com uma força esmagadora. Mas ufa, finalmente ele conseguiu escapar. Começa a tossir desesperadamente, mano. Ele pensou que ele ia de arraça lá dentro. Sério, olha a cara de desespero do maluco. É isso que dá deixar os pensamentos intrusivos vencerem, família. Fica bolado com a guria, mano. Como assim ela não falou pra ele que lá dentro não tinha oxigênio, velho? Ele quase virou estatística. Parece que tudo dentro do corpo dele foi sugado, pô. A garota responde que não tinha como ela saber, pô. Ela não consegue entrar lá dentro, esqueceu? Meu Deus, mano, era esse Prota, velho. Espera aí, ela percebe uma coisa. Ela abre o portal e começa a tirar algo. Parece que ela finalmente encontrou o que o Prota tava querendo. E fica super feliz, tá ligado? Era exatamente isso que ele queria. Então ela realmente tinha um desse. Um desse o quê, rapaziada? Por que tanto mistério, meu Deus? Entretanto, ela pede pro Prota esperar, que ainda tem mais. É que ela começa a tirar um monte daquelas coisas do portal. O Prota não tá acreditando no que ele tá vendo. A garota tinha um monte daquelas coisas. Tem do nada pessoas subindo as escadas. Eles
Eles estão indo pro AP do Prota. São aqueles ladrões de recurso. Os mesmos que o Prota deu uma surra aquele dia. Dessa vez eles não vão correr do monstro. O cara fala que bizarro. Século 21 e o cara acreditando em monstro. Pros dois ficarem suave. Já que foi o 4 Olhos que mandou todo mundo lá. Parece que a cobra traiçoeira falou que o Prota tinha recursos. Porém eles estão sendo monitorados. É o Prota e a garota. Parece que eles arrumaram um sistema de monitoramento. Ele fala que tá na hora de ativar o plano 2. Ele vai lá ligar o fogo. Ela pode começar quando ele estiver de volta. E a garota concorda. O Prota pensa que realmente tem que ser preciso dessa vez. Ele já prepara o cronômetro e parece que vai começar. A rapaziada fica se perguntando que barulho é esse que eles acabaram de ouvir. Será que é aquele fantasma de novo? Porém, do nada, no meio da escuridão, um monte de brilhos. Que diabo está acontecendo? E então realmente era isso, família. Eram realmente carros, só que de brinquedo. E aparentemente estão amarrados com dinamite, mano. A rapaziada fica em choque. Que negócio é esse? Carros de brinquedo? Ele vai em direção ao louro de capuz, mano. E parece que já deu tempo, já que tudo começou a explodir. A rapaziada entra em choque. Uma nuvem vermelha se formou ao redor deles. E parece que tem alguns feridos. Porém, vocês acham que acabou? Ainda tem drone, família. O Prota tava 100% preparado, mano. Os ladrões já entrou em choque. A dinamite tá a um passo de explodir. Eles começam a gritar pra correr. Eles têm que meter o pé. Porém, uma câmera no drone. O garoto e o Prota estão controlando tudo de lá. Eles começam a seguir os bandidos. Não param de correr nem um minuto. Porém, o cara já dá meia volta e ataca o drone. O Prota pede pra mina tomar cuidado, senão ele pode acabar destruindo o drone. Porém, tarde demais. Ele começa a bater no drone e acaba pegando uma de suas asas de sustentação. O Prota perdeu o controle e está indo em direção à janela. No momento que ele escapa pela janela, o tempo já está acabando. E uma explosão gigantesca de fogos de artifício acontecem. Caramba, rapaziada, se pega no olho essa explosão aí, hein? Tem mais alguma coisa acontecendo. O drone tá perdendo força, perdendo cada vez mais altitude. Ela conseguiu pousar ele, só que ele ficou preso na janela de outro andar. Ah, que droga, o Prota pensa. Parece que ele vai ter que resolver isso ele mesmo, já que os drones são muito importantes pra eles. Porém, a garota fala um negócio. Entre a escada tem um corpo caído. Pera, como assim um corpo? E ele pede pra ela dar um zoom. Tem realmente alguém caído ali, velho. Peraí, mas esse aí não é o loirinho? O cara tá deitado nas escadas quase indo de estatística, guys. O Prota então se pergunta por que caramba que ele tá ali, velho. O que será que aconteceu pra ele parar ali? Será que ele também foi roubado? Ele tem muito o que pensar. Ele começa a abrir o armário e fala pra garota que ele vai voltar em breve. Então não é pra ela abrir a porta pra mais ninguém que bater lá. Han Feng continua. Ele tem que se preparar um pouco, já que tem muita gente mal intencionada. Porque do nada ele olha pro lado. A garota tá entregando um comunicador pra ele. Eles precisam de uma forma pra se comunicar. Ele agradece. Isso realmente vai ser útil. Ele também pensa, tomara que ele não precise usar isso aqui, já que seria um problema. Já deixa sua Glock preparada. Prota então decide descer as escadas. Tá tudo muito escuro, continua tão congelante como sempre. Ele e a garota estão verificando os andares. 17º andar tá safe. 16º também tá safe. O 15º o mesmo. Aparentemente tá tudo tranquilo por enquanto. Ele também pensa, baseado no que o drone mostrou, a temperatura lá fora deve estar em torno de menos 49 graus Celsius, mano. Isso é frio pra caramba. Sem a devida proteção, um humano normal não duraria mais de 30 minutos lá fora. Tá realmente perigoso. Ele pensa que o irmão Lee, o loirinho, deve estar bem mal. Ele tem que descer rápido as escadas. Porém, corta pra outro vizinho. Falando que é isso. Eles têm que tomar cuidado caso eles queiram subir lá. Lá onde? Nosso mano Aizen fala que ele entendeu. E também já agradece novamente. Provavelmente ele que mandou aqueles caras subirem no AP do Prota. Então ele ordena que deem 3 pedaços de roupa bem espessas pra ele primeiro. E todo mundo fica muito agradecido. Ele complementa falando que nunca vai tratar ninguém injustamente enquanto eles continuarem contribuindo. Todo mundo fica muito feliz. A traidora então decide perguntar pro Jiang se ela pode se juntar aos caras agora. Porém ele logo responde que não. Eles ainda não podem confirmar que foi um amigo dela que causou todo aquele alvoroço. E em segundo lugar, se aquele velhote que estava conversando com ele aquela vez não tivesse visto a movimentação estranha envolvendo recursos, provavelmente ele não iria acreditar no que ela disse. Então é melhor ela ficar suave. Então ele chama todo mundo pra ir dar uma olhada juntos naquele andar. Todo mundo já concorda. Ele também complementa. Ele não sabe qual é o real objetivo dela, quais são suas intenções, mas durante essa operação ela tem que se mostrar útil. Ela olha para o lado, já vê um dos gêmeos segurando um cano. Parece que essa vai ser a forma dela de lutar. E ela fala que entendeu. Ela vai tentar ser útil. Ele fica satisfeito. E então parece que vai começar. O Jiang já fala, todos vamos subir. Cada pessoa nessa operação é importante. Então prestem atenção pela sua própria segurança. Não sabemos o que podemos encontrar lá em cima. E então muitos passos são ouvidos nas escadas. Realmente muita gente subindo, velho. O que vai ser do Prota, mano? Porém do nada, o cara pede pro Aizen dar uma olhada. Tem alguém caído nas escadas. Acabaram de encontrar ele inconsciente nas escadas.
menos. Então eles decidem dar uma bebida quente pra ele, fazendo com que assim ele ressuscite. E começa a gritar que tá muito quente a água. Porém, quando ele volta a si, ele percebe que tem muita gente ali, encarando ele e querendo respostas. Ele fala que foi muito azar, mano. Um dos gêmeos fica bolado, mano. Que atitude é essa? O Sr. Jiang acabou de salvar ele e não dá nenhum arigatô, mano. Que mal educado. Ele fala que não é pra ele ficar pagando de bom moço. Ele tem que agradecer às vítimas que ele roubou. Ele não é nenhum salvador. Caramba, guys, loirinha é braba, hein? Ele fica bolado. E o Jiang para ele na mesma hora. O Aizen, como bom moço, fala que ele pode se juntar a ele, se quiser. Só vão passar por esse desastre se todo mundo trabalhar junto. E o nosso loirinho fala que não. Ele falou que nunca vai se juntar a eles. Já disse isso 1 milhão de vezes. O gêmeo fala pra ele parar de ficar recusando e ser tão sem vergonha. O loirinho pergunta, estão tentando me forçar a me juntar com vocês? Eu já disse que não quero. Ele tá decidido que não vai se juntar a eles. Do nada alguém pega no ombro dele. Nada mais é do que o Aizen. Começa a falar, irmão Lee, parece que rolou uma espécie de mal entendido entre a gente, né? A gente só quer a contribuição da sua força. Assim as pessoas mais fracas vão ter mais chances de sobreviver. Ele fala isso com um sorriso no rosto. Porém o loiro já solta o verbo. Você acha que eu não sei o que você tá planejando, Jiang? Você dá uma marmita a cada 3 dias. Qual a diferença disso? Guardar o nosso fim. De qualquer forma, ele também não tem parentes. Os métodos que ele usa não vai funcionar com ele. Logo acima tá o nosso prota. Ele tá ouvindo tudo. Começa a pensar. Alimento a cada 3 dias, hein? Parece que o Jiang realmente não se importa com eles. Também faz sentido. O comitê quer atrair os jovens, por isso estão levando essas pessoas velhas, fracas e doentes. Eles vão servir apenas de iscas. Se continuar assim, a administração do comitê vai acabar em confusão. Porém, do nada alguém pega na gola do loirinho. O Jamie tá enchendo o saco de novo. Você vai entrar ou não, Lee? Seja rápido. Tá bloqueando o nosso caminho. Ele fala esse boladão, mano, enquanto olha diretamente pra ele. Ele logo leva uma cabeçada pra ficar esperto. O loirinho tá a poucas ideias. Ele se recusa de novo e ele não vai se mover. E o que eles pretendem fazer agora? Todo mundo começa a encarar ele. Em geral se prepara. Parece que vai iniciar um conflito agora. Porém o Jiang parece que vai falar algo. Porém na verdade ele acena pra todo mundo. Parece que ele ordenou atacar. Todo mundo começa a se aproximar dele. Ele não tem chance alguma. Porém ele responde pra eles caírem dentro. Ele não tem medo desses otários. Poucas ideias. O Prota pensa que isso é péssimo. Tem que arrumar uma forma de ajudar o Lee. Ele tá sentindo que ele pode cair a qualquer momento. Ele vai ter que ir lá ajudar ele. Porém pera, tem muita gente. Ele sozinho não vai mudar nada. Não tem nada que ele possa fazer. Ele entra em conflito. O irmão Lee ajudou ele tantas vezes anteriormente. Ele não pode só ficar assistindo isso acontecer, velho. Ele tá pensando muito. Tem que ter algum jeito. Ele vai ter que pegar a Dolores. Parece que ele vai ter que se preparar. O conflito vai se iniciar. E o Lee continua falando pra eles caírem dentro. Ele não tá com medo. O que será que vai acontecer? E do nada o loirinho percebe algo. Ele escutou um barulho. E nada mais é do que um disparo. Alguém acabou de atirar. Então o bastão cai no chão. O gêmeo já cai no chão panguando, mano. Ficou totalmente em choque. A marca de disparo tá logo abaixo da perna dele. Todo mundo lá ficou surpreso. A rapaziada começa a se perguntar de onde veio isso. Começam a gritar desesperados. Como isso é possível? Como alguém tem esse recurso aqui? Então o nosso prota aparece falando pra eles calarem a boca. Não é pra eles se moverem. Ele não tá brincando. O prota decidiu que vai realmente ajudar o loirinho. Ele não tá pra brincadeira. O Jiang permanece indiferente. Parece que ele tá entendendo a situação. Enquanto a rapaziada ao redor dele continua em choque. A traidora tá ali. E também começa a se perguntar. Um Feng? Por que ele saiu de casa? Por que também ele tem uma arma? O que tá acontecendo? O prota então dá a chave da casa dele pro loirinho. Pede pra ele ir lentamente. O loirinho concorda. Os lacaios do Jiang começam a se perguntar. O que eles fazem agora? O mano lá tá com a Dolores. Será que eles deveriam aproveitar a brecha que eles não estão olhando agora? Só dá a ordem que eles vão atacar. Porém do nada outro disparo acontece. O prota não é burro, ele tá escutando. Vocês acham que ele vai deixar? Ele acabou de avisar pra eles não se moverem. Todo mundo pro chão agora. Eles então começam a obedecer o prota. Todos eles começam a ficar desarmados. Porém algo me incomoda. O Jiang tá muito calado. O prota já chama o loirinho pra ir com ele. Eles têm que meter o pé dali. É pra todo mundo que tá ali continuar imóvel. Ele não tá brincando. Então eles finalmente saem dali. A rapaziada continua imóvel. Nosso prota botou respeito. Então quando todos notam que finalmente eles foram embora, o Jiang então começa a falar. Ele pergunta, vocês sabem quem esse cara é? E aquela mulher responde, ele é o Han Feng. O lugar que estávamos indo era justamente a casa dele. Ele é o cara que tem os recursos. Porém o gêmeo já segura ela. Começa a gritar. Por que você não falou que ele tinha uma Dolores, mano? Você tava tentando nos enganar. E a mulher responde que também não sabia. É a primeira vez que ela vê esse tipo de coisa. O Jiang fala que já basta. Pra ele esquecer isso. Ele vai acreditar na senhorita ali por hora. Ela não mentiria pra eles. E é pra eles pensarem claramente no que acabou de acontecer. Se ele tem uma Dolores, quer dizer que muito provavelmente ele também tem suprimentos, cara. Todo mundo começa a gritar que é verdade. Então talvez ele seja o responsável, no fim das contas, por fazer os preços aumentarem.
comentarem. E o Jiang já liga os pontos. Então o que o velhote falou aquela vez era verdade. Esse cara aí deve ser o cara dos suprimentos mesmo. O Lourinho pergunta se o Jiang vai querer prosseguir com o plano. O que aconteceria se ele usar Dolores neles? Mas o Jiang já fala que tá de boa. Se ele fosse realmente capaz de machucar alguma pessoa, ele teria feito isso agora. Mal sabe ele que o Prota tem coragem. Tá por fora, Jiangão. Ele também não acredita que ele não vai conseguir ficar se escondendo dentro da casa dele pra sempre. Em algum momento ele vai sair de lá. E então o mesmo proclama: todo mundo que tá aqui acabou de ter uma mudança de planos. A gente vai retornar, nos preparar melhor antes de voltar pra cá. Todo mundo ali vai começar a ter cautela. Eles vão neutralizar o apartamento de número 1804 o mais breve possível, sendo esse o apartamento do nosso Prota. O Lourinho pede desculpa. As mãos dele não param de tremer, ele não tá conseguindo virar a chave direito. O Han Feng fala pra ele não ficar em pânico. Ele não tá vendo ninguém procurando por eles por enquanto. Aparentemente a coisa tá ficando mais de boa. Ele enfim consegue abrir a porta. E no momento que a porta se abrindo, ele percebe que tá vindo um calorzinho lá de dentro. O que raios é isso? Tem eletricidade dentro da casa dele? Como assim? Então o Prota fala pra ele entrar rápido. Eles não podem ficar dando sopa lá fora por muito tempo. O Lourinho responde que sim, beleza. Ele vai entrar. E então ele fica surpreso. Tem um radiador ali dentro? Onde ele conseguiu encontrar isso? Por que ele teria isso? Ele tem até mesmo um gerador. O que raios o Han Feng tá fazendo? Ele também tem um quarto lotado de suprimentos. Centenas de suprimentos. Ele tá tipo super preparado. Como assim tanto preparo? Ele é o Batman? Ele vira e começa a perguntar pro Han Feng o que exatamente tá rolando com a casa dele. Por que ele tem tudo isso? E o Han Feng responde que isso é uma longa história. Não dá pra ele falar agora. Porém do nada a porta se abre. A silhueta de uma garota está à mostra. Cadê o drone? Essa é a única coisa que consegue sair da boca dela agora. Eita, parece que o Han Feng esqueceu dessa parte aí. O objetivo primário dele era pegar o drone. Ele esqueceu totalmente, velho. O Lourinho pergunta que drone? O cara não tá entendendo nada, tá ligado? Tá existindo ali. Tem muita coisa que ele tem que digerir ainda. 2 horas se passam. Parece que finalmente o Lourinho conseguiu entender algumas coisas. E ele fala que isso é muito incrível, ele ter conseguido prever esse desastre. Tipo, ele teve preparação pra caramba. Comida pra caramba. Recursos pra caramba. Até que estudar bastante você consegue colher seus próprios frutos, né? O Han Feng então pede desculpas. Anteriormente ele tava preocupado sobre a informação. Sobre os suprimentos dele também. Ele não queria deixar isso vazar, sabe? Por isso que ele não tinha contado a verdade antes. E o Lourinho continua lá com a boca cheia. Ele coloca os rachis de lado. Na verdade, ele que tem que falar uma coisa. E começa a agradecer o Han Feng. Se não fosse por ele ficaria preocupado, já que provavelmente ele não estaria aqui mais. Por causa dele, agora ele pode ter mais uma refeição. Vai ser extremamente fiel a ele. É a melhor forma de agradecer que ele encontrou. O Han Feng sem dúvida não esperava por isso. Ele ficou bastante surpreso. Um pedido de desculpas nessa magnitude do nada. Complementa falando pra ele não ficar dizendo essas coisas. O Prota fala que o Lourinho ajudou ele um monte de vezes. Ele pode continuar comendo o quanto quiser. Ele tem um monte de comida aqui. E o Lourinho até fica meio emocionado, tá ligado? Pô, que cara de gente boa. Começa a chorar e agradecer por ele ser um cara muito gente boa. Enquanto isso, a garota tá ali, só observando. Acho que ela queria muito o drone dela. Tem jogando o emocional de lado. O Lourinho tem que falar uma coisa. A situação agora do complexo tá bem diferente. Anteriormente, o Lourinho mandou informação pro Han Feng antes da energia ser cortada. Desde aquele dia, o cara com o nome de Jiang começou a andar por aí roubando suprimentos, dizendo que é coletivismo, sabe? Agora ele juntou bastante seguidores pra ir com ele, porta a porta. E obviamente tem pessoas como o Lourinho que não concordam com isso. Depois de algumas pessoas saírem do grupo, aquele cara com o nome de Jiang não se mostrou muito satisfeito perante a isso. E às escondidas de todo mundo, ele mandou seus lacaios irem atrás das pessoas que não foram coniventes, com a desculpa de reduzir a ameaça contra eles. Han Feng não pergunta, aquele Jin não é um daqueles gêmeos lá da universidade? E Lourinho fala que sim, ambos são bastante inteligentes. Eram pra ser, né? Porque eles estudaram tanto que eles ficaram burros, né? Han Feng fala que não é de se admirar que o comitê tenha se desenvolvido tão rápido, com esses truques sujos. Esse cara realmente não é fácil de lidar. Mas como dizia o ditado, todo mal tem seu castigo. E Lourinho fala que eles tentaram roubar alguém que não deveria. Han Feng pergunta quem? Um vizinho chamado Lee. Um boxeador que já foi campeão do peso médio. Será que vamos ter mais um aliado? O que será que vai acontecer? O Prota então pergunta. Então as pessoas daquele comitê acabaram sendo atacadas, né? E o Lee responde que sim. O Jiang é bastante orgulhoso. É claro que ele não queria admitir a derrota. E sob o incentivo do Jiang, eles continuam confrontando o Zengao em batalhas bizarras. Ele é tão orgulhoso que isso ultrapassa a racionalidade dele. Mas no final das contas, o Zengao sentou o sarrafo em todo mundo. E por causa disso, ele também acabou conquistando vários seguidores. E entre esses seguidores
seguidores, dois são muito famosos. Um se chama Zen, que nada mais é do que um antigo fã do Zengal. Dizem que ele lutou em combates clandestinos por anos e é conhecido pela sua velocidade. Esse cara é muito brabo mesmo. O outro é o Jin, outro fã fervoroso do Zengal. Falam que ele tem uma força descomunal e um físico monstruoso. É muito poucas ideias, família. E com esses dois, juntamente com a influência dele, uma força já foi formada na comunidade deles. Além disso, esse grupo odeia profundamente o Jiang, já que ele é muito hipócrita. Enfim, para desviar os problemas, o Jiang tentou de tudo para roubar os recursos deles, mano. Han Feng não pergunta. Então quer dizer que tentar te recrutar foi algo de última hora? E Lourinho responde que sim. Antes de desmaiar, na verdade, ele tava indo subir para avisar pro Han Feng que eles estavam vindo roubar ele. Nosso prota Han Feng então começa a refletir. Então não é à toa que o Jiang tentou recrutar o irmão Li. Parece que ele também não está bem das coisas. Parece que até mesmo o Aizen tá passando por dificuldades, né? Porém, do nada eles começam a escutar um barulho na porta. E o irmão Li começa a perguntar que barulhão é esse? E a garota já responde: parece que tem alguém vindo. Nada mais é que o clã inteiro lá fora, família. Aparentemente eles voltaram, estão na porta do AP do prota, véi. Drogo, Han Feng pensa, ele vai ter que eletrificar a porta. Porém a garota segura ele. Parece que ela sentiu um cheiro de enxofre. Isso só pode significar uma coisa, né? Parece que tem explosivos. E do nada mais um estrondo acontece, fazendo o loirinho cair pra trás na hora e todo mundo se abrigar. A rapaziada tá tentando destruir a porta do cara, véi. O Han Feng fica bolado, véi. Como eles ousam tentar explodir a casa dele, véi. E a garota fala que deve ser um tipo de explosivo de explosão localizada, com baixa potência. O prota fica impressionado. Ela sabe tudo isso só de ouvir o barulho. E o loirinho também fica bolado. Que bando de animais. Então a imagem das câmeras mostram a cobra traiçoeira, juntamente com a galerinha do Jiang. Eles logo já reconhecem. Tá realmente todo mundo lá fora. Um bando de ladrãozinho de recurso. Ele fala, beleza, né? Então foi ela quem trouxe o Jiang até ali. Aquela mulher de novo. O prota então pede pro loirinho ficar longe da porta. Ele vai ligar o gerador, eletrizar um pouquinho as coisas. E o loirinho fala, beleza. No momento que ele coloca na tomada, ele só escuta o barulhão de alguém gritando. Parece que funcionou. O meu mano ali já tá indo de estatística, viu? O cara virou o próprio Super Choque. A rapaziada começa a gritar que a porta tá eletrificada. Ninguém lá tá entendendo nada. Como assim eletrificada? Eles não têm energia. Muita coisa pro Jiang pensar. Porém ele complementa uma coisa. Ele pede pra instalar os explosivos no ponto de junção entre a porta e a parede. Dessa vez eles vão tentar com 2 pacotes de uma vez. E o Jamie fala que beleza. Os pacotes enfim estão prontos. Será que isso aí vai funcionar? Bom, só tem uma forma de descobrir. E uma explosão gigantesca acontece, família. Se pega no olho, meu Deus do céu. Possível não ter funcionado. Pera aí, não funcionou. A porta tá novinha, 0 bala, velho. Definitivamente não é a porta da minha casa. O cara já fala pro Jiang que ainda não abriu. Tá meio esquisita essa porta aí. O Jiang encara ele com a cara de paisagem. Como assim não abriu? Olha a explosão que aconteceu aqui, velho. Então esse cara tava preparado? Ele pensa que os explosivos com certeza estão funcionando. Parece que ele realmente se preparou de antemão. Mas por quê? Ele fala pra dessa vez eles usarem 3 pacotes de uma vez. Ele vai designar um local específico para explodir. E se ainda não funcionar é pra aumentar a carga. Eles vão invadir a casa dele hoje, custe o que custar. Ele não vai voltar com a palavra dele. Enquanto isso, dentro da casa do prota, eles colocaram tudo lá na porta, velho. Barril, sofá, televisão. Por que televisão? Enfim, os dois estão fazendo o possível pra porta não cair. E a onda continua. Eles não cessam em 1 minuto, velho. Parece que cada vez fica mais forte. Tanto que o Han Feng até pergunta, por que esse som tá ficando cada vez mais alto? Tá meio esquisito isso aí. O loirinho grita falando que não consegue ouvir ele. De repente, mais um barulho acontece, fazendo o prota ficar se perguntando o que é isso. O que tá acontecendo? Tem mais alguma coisa ficando esquisita aqui. E já grita, brother, a parede ela tá rachando. Se continuar desse jeito, esse negócio vai cair. Eles têm que pegar mais coisas pra poder bloquear lá. O prota pensa que do jeito que estão explodindo, ele teme que a rachadura só vai aumentar cada vez mais. Isso aí não é nada bom, velho. Ele complementa falando que não adianta bloquear. Eles têm que ser rápido. Tem que tirar tudo do caminho, que na verdade ele tem um plano agora. Ele pergunta, o quê? Tirar as coisas? Como? Por quê? Ele tá muito confuso. Porém, do nada chega a garota. Ela fala que na verdade deixa que ela cuida disso. Loirinho pergunta como caramba ela vai conseguir fazer isso. E absolutamente do nada, ela começa a usar o inventário mágico dela. E Loirinho não entende nada, tá ligado? Que é isso? Isso aí é maluquice, velho. E a garota permanece indiferente. Um portal na mão. Logo depois o portal começa a sugar tudo que estava lá na frente, velho. Com a maior facilidade do mundo. E em menos de 1 segundo, tudo já tinha sumido. Olha a cara que o Loirinho faz, velho. Que diabo é isso, velho? Tudo foi absorvido. Porém agora é a vez do prota. Ele envolve a sua mão com a aura roxa. Tá no momento dele reforçar essa porta aí. E o Loirinho fica surpreso pela segunda vez. Primeiro ele vai ter que amolecer a parede como da última vez. E também ver se ele consegue reconstruir a estrutura inteira. Mas pra isso ele precisa controlar bem o alcance, senão o processo de endurecimento vai demorar bastante. Tem que focar e fazer isso acontecer. Tudo depende dele. E agora ele vai tentar. Então ele junta a aura verde com a aura roxa ao mesmo tempo. A aura verde em direção à porta e a roxa em direção à parede. Será que vai dar certo? E então, parece que funcionou, guys. Ele percebeu que esse método
tudo funciona. A luz roxa combinada com a luz verde reforça e repara. O loirinho começa a gritar que ele mandou muito bem, velho. E o que raios é isso que ele fez? É um superpoder, magia? Que é isso? O Hanfeng fala que isso é muito difícil explicar agora. Porém, antes de continuar, a garota fala pra todo mundo se abaixar. Tem alguma coisa vindo. Dito e feito, o barulho continua. Eles ainda não desistiram. Tá cada vez mais forte. Eles estão obstinados a invadir a casa do protagonista. O prota acabou de reforçar a parede e parece que já tá rachada de novo. Eles vão ficar nisso até quando? A garota fala que na verdade agora eles estão explodindo o chão. Estão utilizando outro método agora. O prota então pensa que se for isso, não importa quantas vezes eles consertem, vai ser inútil. Então vira pro loirinho pra garota e fala o seguinte: surgiu uma ideia um tanto quanto perigosa. Por isso os dois vão ter que confiar bastante nele. Posso contar com vocês? A garota permanece indiferente. Ela vai confiar. E o loirinho também responde: é você quem manda. A gente vai estar contigo. O prota fala que beleza então. A partir de agora, os dois vão fazer o que ele mandar. E aí, o que será que vai acontecer? Porém, a rapaziada continua tentando destruir a porta. Eles não cessam nenhum minuto. Quanto mais difícil, mais explosivos eles colocam. Finalmente parece que cedeu. Ela já tá se deslocando. E então, no mesmo instante, a porta cai. Parece que finalmente o objetivo daqueles ladrãozinhos foi cumprido. Porém, o gêmeo lourinho já fala: é pra todo mundo ter cuidado e vasculhar todos os cantos por suprimentos. A rapaziada responde: entendido. Eles vão cuidar disso. O Jiang também complementa: pra todo mundo ficar atento. Eles podem estar tentando dar uma emboscada. Eles não podem dar mole nesse momento. Também fala pra eles verificarem a cozinha. Com certeza vai ter suprimentos. Porém, um dos lacaios responde: Sr. Jiang, o quarto tá vazio, também não tem suprimentos. Aquele cara não tinha nada. Ué, como assim não tinha nada? Ah, família, acho que eu tô sacando o que rolou. E o loirinho fala que na cozinha parece que só tem um pouco de lixo. E também tem umas caixas de sementes. Tem alguma coisa errada. O Jiang pergunta: sementes? Por que ele teria isso? Ele fica boladão com a traidora, família. Começa a falar: ruína, você tá tentando nos enganar, não é? Você certamente é uma mentirosa compulsiva. Porém, ela responde que não. Claro que ela não vai tentar enganar eles. E que talvez, na verdade, ele tenha escondido todos os suprimentos no quarto. É isso, só pode ser isso. A guria tá completamente em choque, família. E o Jiang também tá ficando boladão. Tem alguma coisa que ele não tá entendendo. Dois outros lacaios estão xeretando. E um deles fica falando pra ter cuidado. O cara ainda pode estar ali. O outro responde que beleza, ele sabe. Ele também não tá afim de conhecer a Dolores. Os dois estão, tipo, super precavidos. Porém, no momento que um deles abre a porta, algo estranho acontece. Ele se surpreende no mesmo instante. O cara já toma logo uma bica na cara. Em conversinha. Nada mais é que o loirinho, família. O cara tá poucas ideias. E ainda manda os dois ir pra aquele lugar. Eles não entenderam nada, tá ligado? Logo atrás do loirinho tá o Hanfeng. Ele tá bastante sério, com a Dolores na mão. Tudo indo de acordo com o plano dele. Essas caretas que o loirinho faz é muito bom, mano. Nosso menino já aponta a Dolores, mano. Sem conversa. Se eles não meterem o pé dele rápido, eles vão ter que dialogar com a Dolores. Então é melhor todo mundo ali ficar mais suave. A rapaziada já entra em choque. Começa a pedir pro Aizen tomar cuidado. Eles viram que o prota está pro diálogo. E ele usa a Dolores como um aviso. Pra todo mundo vazar do AP dele. Ele não lembra de ter marcado nenhuma festa. Então se eles não ficarem suave, ele não vai ter piedade da rapaziada ali no chão, hein? Piedoso? O Jiang pergunta. Você já foi piedoso alguma vez? Você esconde os suprimentos e ignora o coletivo. Com isso faz muitos moradores sofrerem no processo. Você é só um egoísta. Ele complementa que hoje eles vieram fazer justiça. Eles não estão pra brincadeira. Se o prota ainda tiver um pouquinho mais de consciência, é pra ele entregar os suprimentos dele. E que apenas unidos todo mundo lá vai conseguir vencer o apocalipse. O prota fica encarando ele. Não é possível que esse cara tá falando isso. Ele fala como se fosse alguém justo, mas na verdade nada mais é do que manipulação moral. Ele só pode estar de sacanagem. O mais impressionante é que todo mundo tá acreditando no que ele tá falando, mas não tem muito o que fazer. Todo mundo lá tá com fome e desesperado, como se fossem lobos famintos, buscando alguém pra descarregar a raiva. E no momento, o alvo deles é o prota. Porém, talvez com as palavras certas, ele consegue virar o jogo. O prota pergunta do que ele tá falando. Ele tá vendo algum suprimento aqui? Invadiu a minha casa e não tem absolutamente nada aqui. Lá do fundo a mulher fala. Claro que ele escondeu. Da última vez que ela foi lá, a casa dele tinha aquecedor e até luz, mano. Se ele não falar a verdade logo, pra ele dizer adeus à vida dele. Porém, do nada um tiro de aviso. Ela entra em choque. Hanfeng fala. Mano, como você ainda tem coragem de falar, cara? Não é possível que o inútil dessa ainda pode falar. Se não fosse por ela, enganou Hanfeng pra trocar suprimentos por sementes, ele mesmo não estaria nessa situação. Caramba, rapaziada, o prota mitou agora, tá? Jogada de mestre. O Odin vira pra ela e pergunta: você tá nos enganando, Ruinar? Ela fala que não. Nunca na vida dela iria enganar eles, mano. Tá realmente falando a verdade. O Aizen e o gêmeo tão boladões, velho. O Jiang fala: vamos parar de brigar entre si, então. Pra isso, ele vai ter uma solução bem simples, na real. Ele manda então os dois que estão no chão olharem o quarto do prota. Provavelmente vai ter alguma coisa lá, né? E se o Hanfeng se recusar, quer dizer que ele tá mentindo. Obviamente ele não vai recusar, né? Dito e feito, em ao averiguarem o quarto, percebem que não tem nada lá. Só encontram a garota que estava escondida. Também um pouquinho de lixo. Então a garota olha pro Hanfeng e fala: irmão, abraça ele falando que tava com muito medo. Também tá com muita fome. Hanfeng
Feng responde: não é pra ela ter medo. Assim que eles forem embora, o irmãozão aqui vai buscar comida pra você. Até a loirinha que faz parte do plano tá surpresa. A rapaziada fica bolada, tipo, como assim, velho? Eles vieram até aqui em cima pra isso. Suprimentos, cadê o recurso? Eles foram enganados no fim das contas? Então o Jiang vira pra senhorita Li e pede explicação. O que significa isso, Ruína? Vocês estavam nos enganando no fim das contas? Já que a situação chegou a esse ponto, você deve explicações. Todos nós. A rapaziada começa a taxar ela, começa a cobrar. Se ela não falar a verdade, ela vai conhecer a Dolores. E ela continua falando que não mentiu. Ela realmente viu tudo isso. Começa a se perguntar como isso tudo aconteceu. É possível que não tem nada aqui. Que raios o Han Feng fez? E também começa a culpar o próprio Han Feng. Ele armou pra ela. Então a culpa de tudo isso é dele. Tá bolada. Esse cara, como ele ousa fazer isso comigo? Então ela aponta Dolores pra cara do Han Feng. Ele mal tem tempo de reação. Rinho mesmo abre uma brecha. Brecha é essa que ela aproveita e pega a Dolores na mão dele. Ainda pergunta onde que ele escondeu os suprimentos. Ela não tá brincando. Rinho pede pro Han Feng ter cuidado. A Ruiná complementa. Você fez alguma coisa, não fez? Se ele não disser a verdade, ela vai usar Dolores. Todo mundo lá fora tá observando. Eles não estão acreditando no que tá acontecendo. Han Feng pergunta: a verdade? A verdade é que meus suprimentos foram todos roubados por você. Enquanto faz essa cara aí. Não tá acreditando na ousadia do Han Feng, família. Nosso prota é bravo. Ela começa a gritar, falando que ele tá mentindo. Ela vai acabar com ele. Porém, do nada, alguém joga uma parada nela, fazendo com que ela derrube a Dolores. E é o resto da rapaziada. Os caras tão bolado com ela, velho. Falando pra ela não se mexer. Que ela é uma mentirosa compulsiva. Porém, ela continua dizendo que tava falando a verdade. Eles têm que acreditar nela. O Han Feng e a garota observam a Dolores no chão. Melhor eles aproveitarem a brecha e pegar de novo. Porém, tarde demais. Alguém parece que já pegou. E nada mais é do que o Aizen, família. Ele pegou a Dolores. Até parece que ele iria perder uma oportunidade dessa. Então, finalmente, os dois se encaram. Jamie continua falando pra traidora. Como ela tem coragem de enganar eles? Isso é muito ousadia da parte dela. Então parte pra cima dela. Tá muito bolado. Porém, já chega. Jiang decide dar uma segurada nele. Complementa falando que violência nunca é a solução. Que eles não é um grupo violento. Engraçado, né? Já que eles estavam indo pegar os suprimentos do Prota à força. Simplesmente usando explosivos. Porém, mesmo que ela tenha enganado eles pelo menos precisam dar a chance pra essa garota se redimir. Não é verdade, senhorita Ruiná? Ele vira pra trás e fala: Senhor Han, eu lamento muito pelo que acabou de acontecer. Parece que houve um mal entendido entre nós. Parece que somos todos vítimas. Eu vou lidar com isso depois. E ele devolve a Dolores pro nosso protagonista. Nem ele acredita nisso. Como assim? Porém, o mesmo complementa. Tem mais uma coisa. Ele gostaria de convidar o Han Feng formalmente para se juntar ao comitê. O Han Feng fica tipo, oxi, como assim? Ele não precisa decidir agora, ele pode pensar nisso por enquanto. Que é pra amanhã, quando ele ir buscar os suprimentos, responder esse questionamento. E todos eles decidem ir embora. Eles finalmente vazam. Um silêncio ensurdecedor acontece. Tá geral sem reação pelo convite. E aí, o que será que vai acontecer? Porém, o irmão Lee decide virar pro Han Feng e pergunta se ele não se machucou. Essa situação foi muito maluca. O nosso prota tá de cabeça baixa. E do nada ele levanta e fala: meu Deus, finalmente, mano. Isso foi um pé no saco. Fazer todo aquele showzinho me deixou meio bolado. Ele já tá tiradão no sofá, velho. Repetindo assim que finalmente acabou. Ele não tava aguentando, mano. Agora ele pode relaxar e aproveitar os recursos dele. E aí finalmente nos é revelado, família. Na verdade, todos aqueles suprimentos foram transportados pra casa da garota. E é por isso que na casa do Prota não tinha nada. O loirinho começa a rir e fala: meu Deus, quem diria que ela tinha uma casa nesse andar? E o Prota complementa falando que, pois é, ela é ainda mais espaçosa e confortável que a casa dele. Ele pega o celular e complementa: além disso, graças a ela, eles conseguiram realizar esse plano. Foi de fato muito útil, mano. Então mostra eles arquitetando o plano inteiro. Primeiro ele tinha que guardar todas as coisas da casa, mas não tudo, senão ia ficar muito suspeito. Poderia deixar uns lixos e outras coisas também, só pra dar aquela disfarçada da boa, tá ligado? Ele também vira pro Lee e fala: ô brother, você pode abrir uma janela pra mim? A gente precisa meio que abaixar a temperatura do ambiente rapidamente, porque se eles chegarem e isso aqui tiver quente, vai dar ruim. E ele pergunta o que raios ele tá planejando. Ele responde que é o seguinte: eles vão ter que fazer parecer que eles estão sem comida há bastante tempo. Enquanto isso, eles vão gastar muita energia pra derrubar a porta. E no final não vão encontrar nada. E saindo do flashback, o Prota complementa: foi o Jiang que organizou tudo isso. Se ele sair de mãos vazias, isso vai causar uma revolta das brabas, tá? Caramba, família, o Prota transcendeu agora, tá? E a galera tá ali, só no observes. Ele fala que numa situação dessa, as pessoas vão culpar os mais fracos sempre. E ele tem uma Dolores. Por isso, obviamente, arruinar, inevitavelmente, iria se tornar o alvo logo em seguida, pra encobrir a incompetência do Jiang, né? Porém, o loirinho responde: mas eles são muitos. Mesmo com a Dolores, não temos certeza, certo? Tipo, eles quase pegaram a Dolores pra eles. O Prota responde que isso sim seria o pior cenário. Depois de pegar a Dolores, o Jiang pôde tentar resolver as coisas pacificamente pra manter a imagem dele. Mas no fundo ele queria pegar pra ele, né? E o loirinho pergunta: e se ele tivesse usado a Dolores, mano? Porém, o Prota responde: ela só tinha o suficiente pra um disparo. Disparo esse que ele já tinha usado mais cedo, né? Por isso ele não ficou com medo.
dúvida. Ele tava blefando. O Lee fala que isso é impressionante. Então quer dizer que ele deixou a arma ser tomada de propósito, mano. Isso foi uma jogada de mestre. E o Prota responde que foi tudo de acordo com o plano. E ele começa a falar que de agora em diante quer dizer que eles vão ter que fingir que estão vivendo em dias difíceis, né? E acabar lucrando em silêncio. Porém, o Hanfen fala que não, porque a principal missão deles agora é outra coisa. Que no caso, é derrubar o comitê e acabar com essa brincadeirinha do Jiang. Passamos novamente para outro local. O Jiang e companhia estão novamente entregando suprimentos. E o maluco já tá gritando pra ninguém furar a fila, senão eles vão ver só. Porém, no meio do alvoroço todo, a gente observa que tem duas figuras esquisitas atrás da parede. Tem alguma coisa estranha rolando. Então uma outra movimentação é dada. Eles viraram a esquina muito rápido, ao qual tem dois caras passando. Um deles tá perguntando se ele terminou as verificações e o outro falando pra ele ficar suave. Ele verifica sempre que ele sai. Porém, eles não viram uma coisa, né? Aquelas duas silhuetas eram o Prota e o Loirinho. E os dois estão no modo stealth. Quase que eles foram descobertos. Eles ainda acenam um pro outro falando que a barra tá limpa. Quase que deu ruim, família. Então o Loirinho fala, de acordo com a investigação dele, os primeiros 4 andares foram esvaziados. O quinto e o sexto estão ocupados. E ele não conseguiu subir nem no 7º nem no 8º andar. E do 9º pra cima é o Jiang e companhia, né? A partir do 5º andar tem guardas. O Loirinho fala que vai subir e distrair enquanto o Hanfen os derruba com um bastão, assim evitando usar dolores. O Hanfen gostou do plano, ele concorda. Porém o irmão Lee fala que meio estranho isso aí, hein? Não tem ninguém? Será que eles saíram pra comer? E o 6º andar também tá vazio. Porém o Hanfen fala pra ele ter cuidado e não abaixar a guarda. Pode ser uma armadilha, né? Chegando no 7º andar, eles ficam meio sem palavras. O Hanfen pergunta, irmão Lee, você tem certeza que os suprimentos estão aqui? Ele responde que acha que sim, mas com toda essa situação, ele parece não ter certeza mais. Tá meio estranho as coisas aqui. Ele começa a dar uma verificada e fala, sem guardas, mas não encontrar ninguém é um pouco exagerado, né? Tem alguma coisa estranha rolando. E o Lee então fala, é melhor os dois se separarem e procurarem por pistas. Ele vai pra esquerda e o Hanfen vai pra direita. E é pra ele avisar caso encontre algo. O Hanfen fala que beleza, pode deixar. Depois de se separarem, o Hanfen fala que ufa, ele jurava que eles teriam que lutar. Mas ainda bem que dessa vez parece que é só dar uma exploradinha. Na conversa que os três tiveram antes de ir, o nosso Prota falou, o comitê tem muitas pessoas. Se eles tiverem que enfrentar, a chance dos três ganharem é muito baixa. E é por isso que eles têm que atacar por dentro. E o Loirinho pergunta, ok, mas como? E o Hanfen responde, na visão dele, o comitê é mantido pelos suprimentos, né? Se eles acharem o depósito e deixar a garota do Lorde das Trevas esvaziar o armazém, o comitê vai desmoronar. Porém, voltando, ele pensa que é fácil falar, mas quem sabe onde eles estão guardando o suprimento? E eles ainda precisam ficar atentos a qualquer movimento. Tá tudo muito suspeito. Porém, ao fundo do nada, ele se depara com o Loirinho gritando, velho. Ué, ele já encontrou o negócio? Chegando lá, ele fica, ué, ô brother, não é nada não, mas... Ele tá com a cara incrédula. Escrever depósito tão claramente não parece uma armadilha? Tá literalmente escrito depósito na porta, família. E aí, vocês abririam a porta? O Loirinho fala que ué, mas tá escrito ali. O Feng fica tipo, ué, até a chave tá convenientemente colocada na fechadura, mano. Tá de sacanagem? É obviamente uma armadilha, pô. O Loirinho fala que talvez eles tenham esquecido de tirar ela. Bom, que mal tem abrir e conferir, né? Ele leva a mão em direção a ela. Porém, calma aí, cara. Que isso? O Hanfen fala pra esperar. Não é assim também, né, mano? Tá querendo virar estatística, pô? Nada a ver isso aí. Ele fala que tem um fio de arame bem fino preso entre a chave e a maçaneta. É uma armadilha bem clássica, eu diria. O Loirinho fala, sério mesmo? Eles precisam ser cuidadosos. Já que eles conseguem explosivos, quem sabe o que tá atrás dessa porta, tá ligado? Porém, o Hanfen começa a lembrar daquele papinho que aqueles dois malucos estavam tendo, tá ligado? De verificar a porta do depósito depois. Talvez eles estivessem falando das armadilhas. O Lee fala que faz sentido, brother. Talvez seja isso. Enfim, de qualquer forma, o Hanfen fala. Não é pra eles tocarem nisso ainda, eles só precisam saber onde está e depois ver o andar de cima. E o Lee fala que beleza, pode ser, vai ser uma boa ideia. Eles começam a andar. E o Hanfen fala que assim que eles localizarem um depósito, eles vão pensar em abrir isso aí com mais calma, né? O Lee fala que pode ser, faz sentido na real. Ele não vai sossegar até que do nada a porta abre, família. Não é possível isso. Então aqueles dois caras falando que eles precisavam verificar a porta de novo. Ué. E as duas duplas começam a se encarar com cara de pastel, velho. Tipo, ué. Parado aí! O Hanfen e o Loirinho começam a sair correndo. Corre, Berg. Parece que deu ruim o negócio aí. Eles finalmente chegam na porta. Porém, logo depois que eles chegam, o cara alcança. O Hanfen grita pro Lee ter cuidado. Ele tá logo atrás dele, velho. E já tá preparando um ataque devastador. O Hanfen defende na mesma hora. Quase que acerta o Loirinho, guys. E logo revida no mesmo instante. E começa a gritar pro Prota correr. Enfim, eles conseguem passar e trancar a porta. E o Hanfen começa a falar. Mano, você não disse que não ia ter ninguém aqui durante a distribuição de suprimentos? E o Loirinho fala que sei lá, velho. Nunca deixaram ele subir ali em cima antes. Isso aí não tava nos planos. Porém, tarde demais. Parece que tem gente subindo, velho. O Prota fala que eles têm que subir mais. Deve haver menos pessoas lá. O Loirinho fala que beleza. Porém, tem uma silhueta de um pé logo acima. Eles já estão indo pro 8º andar. O Lee pergunta, brother, o seu braço? E o Hanfen fala que parece estar bem feio. Talvez ele tenha quebrado, depois de defender aquele ataque. Porém, no momento, eles precisam se preocupar em achar um lugar pra se esconder. Porém, logo atrás dele, uma porta se abre. E o Loirinho percebe. Tenta
tenta avisar pra ele, irmão, atrás de você. O Prota fica atrás de mim, ok, e olha pra trás. Do nada alguém segura ele, mano. Isso definitivamente é algo que o Prota não estava esperando. E então ele é arrastado no mesmo instante pra dentro. Depois do Hanfei ser arrastado, os caras não dão nem trégua e já jogam contra o chão. E a porta do nada se fecha. Ele não sabe o que fazer, ele não tá entendendo. E no momento que ele abre os olhos, ele se depara com a figura. Enquanto o loirinho que estava atrás da porta começa a gritar por ele, perguntando, irmão, você tá bem? Aguenta firme, já vou te salvar. E o homem encapuzado pergunta, o que eles estão fazendo ali? O Hanfei responde, na verdade eles vieram buscar por suprimentos. E pisa na mão dele e fala, é mesmo? E continua subjugando ele. O Hanfei tá completamente dominado. Complementa, finalmente revelando a sua face. Vocês acham que eu sou uma criança de 3 anos? Vocês evitaram o 5º e o 6º andar. De propósito, então deve saber sobre algo do comitê, né? Aparentemente esse Manuí não é nada bobo. O Hanfei, então surpreso, decide perguntar, você estava nos seguindo? Ele responde, seguindo? Vocês realmente acham que esse lugar não tem vigilância? Então ele fica surpreso. E ele olha novamente o local. São várias pessoas que foram derrubadas por esse cara. Estão todos inconscientes. Do lado de fora, o Hanfei consegue escutar outras pessoas perseguindo seu amigo. O loirinho não tá seguro. Começa a refletir o que ele deve fazer agora. Porém, do nada algo acontece. O homem começa a caminhar rente à janela. O Hanfei não tá entendendo nada. E então ele finalmente abre a janela. O Hanfei começa a falar que eles estão no 8º andar. O que ele tá querendo fazer? Ele é maluco? E o homem responde que, na verdade, só vai até o 4º andar. Complementa que atualmente a neve acumulada está entre o 3º e o 4º andar. Então, basicamente, eles conseguem usar a neve como um amortecimento. Ou seja, essa altura não é nada. E ele complementa mais uma vez. Ou você pula, ou os caras vão te achar. Bom, a escolha é sua. E ao mesmo tempo, várias pessoas estão tentando derrubar a porta. O Hanfei aparentemente não tem outra escolha. Ele olha novamente pra janela e fica se perguntando, é sério? Será que aquele cara não tava blefando? Eu realmente posso pular lá embaixo? Porém, a porta já é derrubada. Ah, que droga, ele não tem outra escolha. Ele vai ter que fugir. E a outra galera já tá chegando perto. Então ele finalmente o faz. Porém, durante a queda, ele ativa a aura roxa. Ele pensa que talvez assim, se tiver qualquer coisa sólida, ele pode deixar maleável. Só pra garantir. Então os dois finalmente chegam ao solo. O homem olha pra trás e vê que o Hanfei se afundou diante da neve. Mas não dura muito tempo, já que ele voltou à superfície. O plano foi um sucesso. Ele não tá acreditando que isso deu certo. Porém, pera aí. A galera lá de cima percebeu. E viu que tem mais um aliado dele. Eles não vão descansar até pegarem os dois. Porém, antes do Hanfei reagir, o outro cara já reage. E já sai correndo. E utilizando do próprio cotovelo, ele consegue quebrar uma parte da janela. Pra assim ele finalmente conseguir entrar. Caramba, galera, esse cara aí é brabo, hein? É um baita de um sobrevivente. O Hanfei pensa que droga. Parece que vou ter que continuar seguindo esse cara. Mas ele não tem outra escolha. E então ele finalmente decide ir atrás dele. Porém, ainda dá pra escutar a galera perseguindo os dois. Eles finalmente chegam no cômodo em questão que eles entraram. Porém, eles falam que não tem ninguém. Eles devem ter fugido lá pra baixo. Todo mundo tem que se separar e procurar por eles. E não esqueçam de relatar pro Sr. Jiang. E então já corta pro nosso Prota e outro cara. Dentro da casa de alguém. Um encarando o outro. O Prota começa a pensar que esse cara da barba é bem esperto, né? Se não fosse por ele agora há pouco, ele talvez tenha sido descoberto. Enquanto o Prota tentou descer, ele puxou ele pro 5º andar, salvando ele no processo. E complementou falando que quando os de cima vierem atrás, com certeza pensarão que eles iriam continuar descendo. E é bem provável que tenha uma emboscada lá embaixo. O Hanfei responde que entendeu, mas é pra ele soltar ele logo. No começo, o Hanfei pensou que era só ladainha, mas ele realmente estava certo. O cara da barba então pergunta, ué, o que tá rolando? Você tá com medo, né? Você tem muito que aprender ainda, garoto. E o Prota continua sem palavras. Complementa perguntando por que ele tá ajudando. O cara responde, ajudando você? Por mim, eu adoraria acabar contigo. Entretanto, ele fala que já que os dois não caíram na armadilha do 7º andar, parece que eles são minimamente inteligentes, então eles podem ser úteis, né? Primeiro comecem contando tudo que eles sabem sobre o comitê, que tal? É claro, ele também pode escolher não falar, né? Mas é aquele negócio, ele vai virar estatística. O Prota começa a pensar que tá achando esse cara bastante irritante. E pensa que pelo estado dos vigias que ele derrubou, ou ele tá aqui pra adquirir suprimentos, ou tem alguma rixa com o comitê. E parece que a bagunça que ele e o loirinho causaram meio que bagunçou os planos dele, né? E então o Prota finalmente decide perguntar. Então quer dizer que você deve ter alguma rixa com eles, não é mesmo? Que tal você me responder? Ele responde que, se ele tá dizendo, então ele tem, né? Se não fosse por aquele segredo que o Jiang tá escondendo, o cara da barba tá sabendo de alguma coisa que o nosso Prota não está. E o Prota então começa a perguntar, que segredo? O que ele tá escondendo? Calma aí, campeão. Ele responde, parece que você realmente conhece o Jiang, né? E também parece que tem algo rolando entre vocês dois aí. Então não vamos colocar a carroça na frente dos bois, beleza? E complementa falando, ou você me diz absolutamente tudo o que você sabe sobre o comitê. Tudinho mesmo. Ou a gente vai ter que ter uma conversinha sincera. Sabe, daquelas bem amigáveis mesmo. Pra gente se entender melhor. E aí, a escolha é sua. E finalmente o tempo se passa. E o Prota decidiu contar a sua história. Ele tá falando
falando que aquele Jiang apareceu na casa dele do nada, com explosivos, levou a mulher dele, os suprimentos, fazendo todo aquele drama que só ele sabe fazer, né, rapaziada? E então ele finalmente complementa que pra ele ter seu acerto de contas, ele usou tudo que tinha guardado, mas com uma simples Dolores era impossível enfrentar eles, pô. E no final ele teve que usar pra salvar a própria vida. Caramba, guys, tá metendo louco total. Então o Prota pensa, isso tá sendo uma mistura de fatos e mentiras, mas talvez com isso ele pode ter ganhado um pouquinho mais de credibilidade, né? O homem então responde, uma Dolores velha não é ameaça suficiente pro comitê, sabe? E ele também não levou a Dolores, mas te deixou vivo. Talvez isso seja a melhor prova. Han Feng responde que é verdade. Começa a pensar que ele ficou aliviado por esse cara ter acreditado nele. Continua contando a sua historinha, perguntando do porquê será que o Jiang não levou a Dolores. O homem então responde que só há duas possibilidades. A primeira foi só pra manter as aparências como um líder nato. Já a segunda e ainda mais preocupante, talvez eles já tenham um arsenal suficiente ao seu bel prazer. O homem grisalho então pergunta, então você veio com seus irmãos pra resolver esse caso do Jiang? E o Han Feng responde que sim, sem ele o comitê ficaria mais tranquilo. E que na verdade o comitê tinha boas intenções desde o início. Pelo menos ele realmente salvou algumas pessoas. Mas à medida que o tempo passava, as ideias do Jiang fizeram todos pensar que o quanto mais opressor você for, mais confortável será a sua vida lá. Então mesmo que o apocalipse passasse, essas pessoas que perderam a consciência nunca poderão se integrar novamente à sociedade. Tá tudo realmente muito errado. O nosso Prota complementa mais uma vez. Esse comitê tem que ser destruído. Ele precisa ser destruído. Um silêncio então começa a tomar a sala. O homem grisalho está pensando. E depois de refletir mais um pouco, ele responde. E depois de você destruir ele, o que você espera conseguir, moleque? Esse mundo já é um lugar onde os fortes devoram os fracos. Apesar de ele também não gostar muito do Jiang e suas ideias esquisitas, as comunidades sempre terminam em furtos e outras coisas piores que isso. Digo, no melhor dos casos, né? Porém o Prota pergunta, já pensou no que aconteceria com a comunidade se ninguém fizer nada, cara? Eles têm que fazer alguma coisa. Então o velho responde, então que tal a gente perguntar a opinião de uma terceira pessoa? Quê? Como assim? E ele enfim decide abrir a porta. E atrás da porta tem uma figura um tanto quanto inesperada, família. Ele começa a encará-la. Do nada vem algo voando em sua direção. Porém ele facilmente desvia. Foi como se não fosse nada. E já prepara um soco em direção a esse personagem. Porém a figura facilmente segura a mão dele. Como se não fosse nada. Mesmo então fica bastante surpreso. Essa pessoa tem uma força avassaladora. Porém o velho prepara novamente um golpe. Dessa vez ele vai com tudo. Porém quando está prestes a ser atingida, ela grita, espera aí. E ao fundo Han Feng pergunta, enfermeira Jin, é você? Como assim? Vocês perguntaram e ela tá aí, rapaziada. A enfermeira tá de volta. E ela, surpresa, decide perguntar, senhor Han, o que você tá fazendo aqui? O tempo se passa, ela tá cuidando dos curativos. Ela pede desculpa, não foi a intenção escutar escondida ou algo do tipo. Só que ela recebeu os suprimentos do senhor Lee, sabe? E precisava fazer uma revisão nele. Mas quando ela chegou, ele já não tava mais entre nós. E depois dela escutar alguém arrombando a porta, ela não teve outra escolha além de se esconder em um quarto qualquer da casa. Prota fala que entendeu, agora faz sentido. Porém, um homem de cabelo grisalho responde. Ele ter ido de base tem um pouco de culpa sua, né, enfermeira? Essa coisa de ser muito altruísta é apenas uma piada. Fica pagando aí de boa moça. Ela responde que ele tá certo em culpar. Porém, ela não se arrepende. Ele pode chamar ela de insensível, ou seja lá o que for, sabe? Porém, só quem sobreviver vai conseguir salvar mais pessoas. Ela vai salvar quem ela puder. E o máximo de pessoas que ela conseguir. Pra isso, ela tem que sobreviver. O homem, então, fica um pouco surpreso sem palavras. Ele não tava esperando essa resposta dela. O Han Feng, então, pergunta pra ela, você pode sair e entrar sempre que quiser? O Jiang não acha nenhum problema nisso? Ela responde que sim. Ela recebeu um passe VIP pra entrar e sair. E também complementa que ele forneceu muitos suprimentos. Então meio que não tinha como ela recusar, sabe? Só que recentemente o Jiang expulsou muitos idosos doentes. E acabou que o Sr. Lee foi um deles, sabe? E quando ela descobriu isso, acabou que já não dava mais tempo. Ele já havia partido. O homem então fala, com uma boca a menos pra alimentar, o comitê pode durar mais um pouco, então, né? Se eu fosse ele, talvez eu teria feito o mesmo também. Caramba, rapaziada, cara, é desumilde isso aí, tá? Mas espera, não. O Han Feng fala que o loirinho falou que surgiu uma nova força no bairro. E eles são inimigos do comitê. Então é bem provável que o Jiang esteja bastante apressado pra tirar eles de cena. E então, talvez seja por isso que ele abandonou os idosos. E de repente, reservou mais suprimentos para os mais jovens e fortes. Além disso, ele usou explosivos sem hesitar para obter recursos. Será que existe a possibilidade? Realmente, eu acho
acho que vai ser isso mesmo. Ele vai entrar em conflito com essa nova força. Algo grande vai acontecer agora. Tanto a enfermeira quanto o cara estão surpresos. Isso vai ser um saco. O Han Feng complementa que se isso for verdade, ele precisa encontrar o estoque rápido. Porém, ao fundo, o homem pergunta: e daí se for verdade? Só você? O Han Feng olha pra trás. E ele continua: e se você encontrar o estoque, o que você pode fazer? Ele responde que ele não vai ir de F tão fácil, sabe? Se ele encontrar todo aquele estoque, ele com certeza vai saber o que fazer. Então pode ficar suave aí. O mano faz essa cara aí. Não entendeu nada. Como assim, moleque? Viu que o nosso proto é ousado. E fala que se ele quiser ir de F, pode ir em frente então, né? E já coloca sua touca. Garoto, nesse mundo apocalíptico, o comitê do Jiang é apenas uma pequena força. Ainda haverá muitas outras lutas pela sobrevivência. Fique ciente disso. Ele fala tudo isso enquanto está abrindo as cortinas. É em um mundo onde os fortes devoram os fracos. Só quem sobreviver até o final será o vencedor. E a nevasca está cada vez mais forte, invadindo o cômodo. E então só sobra o nosso protagonista e a enfermeira, olhando o velho de cabelos grisalhos indo embora. A linda garota decide virar pro Han Feng e perguntar se tem alguma coisa que ela pode fazer pra ajudá-lo. Ela tá bastante determinada. Porém, o nosso prota fala que não precisa. Ele não quer envolver ela nisso. Ela tem que ficar segura. Porém, ela fala que não é pra dizer essas coisas. Se ele tiver certo, todo o bairro estará em perigo. Além disso, o Jiang roubou a mulher dele e os suprimentos, né? Só de ouvir isso, ela fica muito irritada. O Han Feng fica: meu Deus do céu. E ela escutou a mentirada que ele contou, velho. Porém, mesmo assim, ela tá bastante convicta. Ela quer ajudar da forma dela. E está com um olhar determinado. Vendo toda essa determinação, não teria como o Han Feng ignorar. Ela é realmente uma boa garota. Ele fala que obrigado. Então ele vai ter algo sim, que ele gostaria de pedir pra ela fazer. Porém já passamos pro outro lado. Os capangas do Jiang estão conversando. Um deles está perguntando se ele tem certeza que a outra pessoa era o Han Feng. E o outro responde que sim, ele tem certeza absoluta. Ele o viu ontem, então não vai confundir. Porém ao fundo outro barulho. Parece que tem a silhueta de alguém chegando. Quem será que é? E rapaziada, é alguém que a gente nem imaginava. É o próprio Han Feng, nosso protagonista, indo em direção à Toca dos Lobos. E aí, o que será que vai acontecer? Porém já corta e o tempo já se passou. E a única coisa que consegue ser ouvida é sons de murros e pancadas. E dito e visto, rapaziada, o Han Feng aparentemente está sendo atacado, enquanto está tossindo muito. E nada mais é do que um daqueles gêmeos, família. Falando que o Sr. Jiang já poupou ele uma vez. E ele ainda tem a ousadia de vir roubar os suprimentos dele. Ele merece receber uma lição mesmo. Enquanto continua atacando. Ele complementa falando que vai inutilizar a outra mão dele também. Aí eu quero ver ele sair pegando as coisas. Caramba, guys, que moleque chato. Porém, de repente chegou outro capanga, falando que deu um problema, e que o Sr. Jiang mandou todo mundo reunir lá em cima. O gêmeo fala que tá beleza, ele vai ir. Enquanto isso, o Han Feng tá deitado no chão ainda. Então ele finalmente fecha a porta e vai embora. Nesse momento, galera, quando o Han Feng percebeu que os passos já estavam ficando um pouco mais longes, ou seja, não estava no raio de audição dele, ele começa a concentrar a aura verde em si mesmo. E começa a se curar, família. Começa a falar: parece que correu tudo de acordo com o plano. Ele finalmente conseguiu se infiltrar. Por isso, depois dele tratar os ferimentos, ele vai ter que procurar pelo arsenal. Ele não tem mais tempo pra ficar adiando isso. Tem que ser o mais rápido possível mesmo. Ele já lança a aura roxa nas mãos e já põe sobre a corda, a soltando no mesmo instante. Sentado e já curado, ele começa a pensar que as fraturas já estão sendo curadas. Mas esse tratamento consome energia demais e ele quase desmaiou nesse processo. Ele precisa encontrar um tempo para estudar uma maneira de usar a cura localizada. Se ele continuar usando assim no corpo inteiro, vai acabar sendo complicado a longo prazo, sabe? Porém, do nada, ele escuta uma batida na porta. Ele logo fica surpreso. Ela está se abrindo. E são os outros capangas, que já jogam um loirinho lá também. E um deles pergunta: a gente só vai deixar eles jogados aí? E o outro responde que sim. Disseram pra consultar o Jiang antes de fazer qualquer coisa. Quase que o prota é pego no pulo do gato, família. E finalmente, novamente, parece que a barra tá limpa. Parece que todo mundo já foi embora. E o Han Feng começa a pensar: quem será que foi pego agora? Pô, rapaziada, ele burrou nessa parte aqui, tá? Não reconhece o cabelo nem a roupa do próprio amigo, é doideira. E ele fica mó surpreso que é o loirinho, tá ligado? É o Lee, que tá com a cara toda inchada, mano. Porém, pra melhorar a situação, o Pata vai dar um tapa pra acordar ele. E depois de acordado, ele fica tossindo e agradecendo, né? Foi bem eficaz, assim, pra acordar ele mesmo. Mas ele complementa que da próxima vez, tenta bater do outro lado, sabe? O que não tá inchado, sabe? Porque agora a bochecha esquerda dele tá toda dormente. O Han Feng responde que beleza. Mas então, vamos que interessa agora. O que aconteceu do seu lado, afinal? Como ele fez pra chegar até ali? O Lee então responde que depois do Han Feng ter sido arrastado através daquela porta, a
a entrada do corredor estava quase sendo derrubada. Ele só conseguiu se esconder na sala do quadro de energia. Tava bastante precária a situação dele. Papo que ele poderia ser pego a qualquer momento. Entretanto, acontece que dentro da sala tinha um buraco enorme que parecia descer bem fundo. Então surgiu uma espécie de oportunidade pra ele. Sabendo que aqueles caras iam acabar abrindo o quadro, ele decidiu que ia começar a descer pelos fios, tá ligado? Meio que era a única escolha que ele tinha. Por mais perigoso que ela fosse, sabe? Quando ele finalmente chegou, ele achou que ia acabar parando no estacionamento do subsolo, mas acabou chegando no segundo andar do subterrâneo. E adivinha, lá estava vazio. Mas em compensação tinha uma pilha enorme de caixas, todas lacradas bem firme quando ele olhou. E não tem nada mais suspeito do que isso, né? E então ele finalmente abriu alguma das caixas e acabou descobrindo que tava cheia de salsichas, velho. Cada uma com o tamanho do antebraço dele, tipo, era muito grande. Ele não deixou de ficar totalmente espantado, velho. Entretanto, no momento que ele estava prestes a pegar, pra dar uma inspecionada, sabe? Ele ouviu um barulho fraco atrás dele, juntamente a uma silhueta. Porém, quando ele percebeu, já era tarde demais. Ele já estava prestes a ser atacado. Foi assim que ele chegou até aqui. E ele complementa que pelo menos ele entendeu uma coisa. Esse comitê é tão poderoso porque eles têm muitas salsichas e bastante grandes. O Hanfen fica tipo, você tem certeza que é por causa disso aí? Mas enfim, o Hanfen novamente complementa. Se eles têm tanta comida assim, por que eles precisariam usar explosivos para saquear recursos da casa dele? Estava escrito salsicha na embalagem? O Lourinho responde que não, nada escrito. Só parecia muito com uma, sabe? Agora que ele pensa, ele nunca viu algo tão grande. Eu acho que o Lourinho não entendeu até agora que aquilo não era alimento, guys. Mas o Hanfen logo percebe que tem alguma coisa de errado. Será que na verdade esse é o depósito secreto do Jiang? Aquele que eles estavam procurando o tempo inteiro. E na verdade aquilo que o Lourinho viu na verdade é o arsenal o tempo inteiro. Ele fica em choque, tipo, será que é isso mesmo? Porém, antes dos dois terminarem de raciocinar, eles começam a escutar vozes vindo através da porta. A rapaziada tá voltando. E eles estão falando, por que o Jiang tá querendo que a gente acabe com o Lee? Antes mesmo ele queria recrutar ele. E os dois já entram em choque. Parece que eles querem silenciar o Loirinho. E então a porta finalmente é aberta. E a galera fala, cadê os dois? A gente não deixou eles nessa sala não? E o outro pergunta, você tem certeza que amarrou bem esse negócio aí? Porém tarde demais, família. Atrás da porta tá os dois, velho. Com os olhos até brilhando, tá ligado? E o Loirinho já parte pra cima, família. Sem enrolação. Depois de um tempo eles finalmente conseguem subjugar ambos. E o Prota fala, o Jiang então decidiu te silenciar ali. Mas no momento agora eles precisam descer e ver o que realmente tem lá embaixo. O Lee então pergunta, se forem mesmo recursos tão importantes, o que eles podem fazer? Tem dezenas de caixas lá. Enquanto estão indo embora, a Hanfen fala que tá de boa. Não é pra ele se preocupar. Ele já tem um plano. Mas antes eles têm que encontrar com a garota. Ela vai ser útil nessa situação. O Hanfen já pega o comunicador e já entra em contato com aquela garota. Pergunta se a irmã que já veio buscar ela já chegou. Quer o quê? A garota fala que é uma garota loira, que já tentou roubar o Hanfen uma vez. Será que tá tudo bem? Ele logo percebe que a pessoa em questão é a Ruinar. Ele entra totalmente em choque. Ele começa a gritar, falando que não é pra abrir a porta. Essa é a Ruinar, e não a garota certa que ia buscar ela. Ele, o comunicador desliga. Ele começa a gritar, você consegue me ouvir? Ei! A única coisa que dá pra ele escutar agora é o som de estática que está saindo dentro do microfone. Eles pensam que droga. Eles têm que se reunir com a garota agora, senão vai dar ruim. Depois de sair, eles abrem a porta pra ver se a barra tá limpa. Porém, ambos começam a escutar uma barulheira muito alta. O Lee pergunta o que tá acontecendo, velho. Por que essa comoção toda? Então lá na escada conseguimos ver tudo. A galera gritando, feridos, idosos e mulheres. É pra subir pela esquerda. Todos os outros peguem o arsenal e se reúnam no porão. E um dos gêmeos complementa. Se eles conseguirem entrar, vão roubar todos os recursos. Isso vai fazer com que os pais e seus filhos passem fome. Por isso, não importa o que aconteça, eles têm que impedi-los de entrar. Hanfen começa a falar, será que é o Zingao que tá atacando? Porém, o Lee fala que não sabe. Mas do jeito que as coisas estão, isso pode acabar favorecendo os dois. Então os dois começam a colocar as máscaras para assim poderem se misturar na multidão. E então os dois começam a caminhar para tentar passar despercebidos. Bastante pessoas mesmo. Dezenas delas. Porém do nada eles escutam um grito. Está vindo do outro lado da multidão. E logo em seguida um homem loiro cai no chão. Ou ele foi jogado. E assim conseguimos ver finalmente, rapaziada. Dois homens estão logo à frente. E um deles está segurando o bastão. O Loirinho já percebe o que tá rolando. E ele fala, droga Hanfen, parece que vai dar ruim. Entretanto, do outro lado a gente vê a cobra traiçoeira. Através do olho mágico. Ela tá encostada na porta, pensando que não tem nenhum som vindo lá de dentro. Será mesmo que o Hanfen se mudou pra lá? Ela tá suspeitando de algo. E de repente alguém chega e fala, Lee Ruinar, é você? E a mesma olha em sua direção. Nada mais é do que a enfermeira
perguntando o que ela tá fazendo ali. A Ruiná entra em choque, ela não tá esperando isso. Porém, ela acaba respondendo que na verdade ela foi lá procurar por comida, né? A enfermeira responde: você procurar por comida com esse monte de pessoas aí atrás de você? A Ruiná responde que e daí? Ela não pode? E você, enfermeira, o que você veio fazer nesse lugar aqui? E a enfermeira responde que só veio tratar por pessoas, já que é o trabalho dela afinal, né? A Ruiná então começa a pensar: Han Feng, ele tá doente? Não pode ser. Ela sabe bem que esses dois aí se conhecem. Tem alguma coisa muito errada nessa historinha. E então ela começa a cochichar pra rapaziada do lado. Provavelmente ela tá desconfiando de alguma coisa, enquanto a senhorita Lee só tá observando. Ela entra em guarda e começa a falar o que eles estão pensando em fazer. E também que o Jiang falou pra não atrapalhar ela no trabalho dela. A Ruiná dá uma risadinha e fala que se ela capturar a enfermeira, vai ser bem óbvio que o Han Feng não vai ter outra escolha além de abrir a porta. E por isso vai ser uma desculpa perfeita. Eles então seguram a enfermeira e começam a amarrar a mesma, falando que enfermeira Jean, desculpa, meio que a gente não tem outra escolha, sabe? Porém ela fala pra eles ficarem suave. É pelo próprio bem deles, já que os dois vão acabar apanhando. Ué, como assim? Ambos não entendem nada do que tá acontecendo. Eles começam a ser puxados por uma força sobre-humana. E então, rapaziada, a enfermeira bate os dois um contra o outro, cara. Ela é muito forte mesmo. E ela realmente tem super força. Fez tudo isso como se não fosse nada. A rapaziada entra em choque, tipo, que negócio é esse? Eles não têm nem palavras pra descrever o que eles acabaram de ver. E a enfermeira novamente complementa. Ela não sabe o que eles vieram fazer ali, mas por favor, não atrapalhem o trabalho dela. A galera fala pra ela manter distância. É pra ela ficar pra trás. Porém, do nada, a Ruiná saca uma faca e já parte pra cima dela e a ataca, chamando a mesma de monstra. E que isso não vai ficar barato. Porém, ainda bem que o corte saiu superficial em cima da blusa dela, porque senão isso seria um problema realmente. E a Ruiná complementa mais uma vez: pessoal, essa mulher é muito forte, tomem cuidado na hora de atacar. Eles não estão planejando sair dali. Porém, do nada a porta começa a se abrir. Será que... E então, família, todos os utensílios que estão na mão da rapaziada começam a vibrar, como se tivesse uma força externa influenciando nisso. Eles não estão entendendo nada e começam a se perguntar o que é isso, o que tá acontecendo. E então os mesmos começam a ser sugados, puxados. E nada mais é, família, que a garota que abre um portal, que tá sugando tudo aquilo. Ela chegou no momento certo, família. Porém, ao mesmo tempo, ela começa a fazer um monte de sinais de mão, como se estivesse fazendo um jutsu, tá ligado? Finalizando assim o seu jutsu pra invocar o portal. Nossa, galera, ela realmente pensa que tá num anime, né, mano? Se liga nisso aí. Porém, não acabou ainda, rapaziada. Até mesmo a roupa da rapaziada tá sendo sugada. Um caos generalizado começa a acontecer. Porém, já partimos pra outro lugar. Voltamos para o andar subterrâneo. E uma briga tá acontecendo. É a continuação daquela briga de mais cedo. Os dois grupos estão se enfrentando fervorosamente, enquanto o loirinho e o Prota estão correndo do cara grandão. Parece que deu ruim. E o Prota tá gritando: só foi um soco, cara. Por que esse grandão tá tão ficcionado em perseguir a gente agora? Porém, o loirinho responde: ô brother, mas aquele soco que você deu meio que foi forte demais, né? Tipo, olha a cara dele aí. E rapaziada, olha o estado que o Prota deixou o cara, mano. Ele tá pé da vida, falando que não vai deixar isso barato, eles vão ver só. O Prota começa a pensar que, meu Deus, reforçar as luvas na pressa deu tanto impacto assim. O poder dele até que é bem útil, né? Porém, à esquerda eles são interceptados. Rapaziada gritando que, ei, o Han Feng e o Li Xin fugiram. E os dois já entram em choque. O Han Feng começa a pensar que se eles forem pegos de novo, eles vão estar acabados. Eles precisam realmente pensar em algo nesse momento, senão vai dar ruim. Então começa a falar: irmão Lee, vai buscar a garota. Ele vai segurar todo mundo ali o quanto for. No fim, é pros dois se encontrarem naquele local combinado. Então pergunta: você vai sozinho? Você tem certeza que vai conseguir? E ele responde que sim, fica tranquilo. Ele sabe o que fazer. Então ele já se prepara pra correr. Sobe em cima de um carro. A galera começa a falar pra ele esperar. E então ele levanta a lanterna pro alto, analisando que ele tá ali. Começa a gritar, falando pra todo mundo escutar bem o que ele tá prestes a falar. Então vamos lá. Ele começa a gritar que foi ele mesmo. Ele foi um dos responsáveis que inflacionou os preços do bairro daquela época. Seus bandos de otário. Galera, tudo fica em silêncio por um tempo. Mas vocês sabem que não vai durar muito. Porque as caras de desprezo e fúria estão estampadas no rosto da rapaziada. Começam a gritar e começam a perseguir ele, chamando de arrogante, egoísta. Eles vão ter que ensinar pra ele uma lição. Ninguém que tá lá vai deixar ele se safar dessa. O mesmo aproveita a brecha pra fugir. Ele tem que meter o pé. No meio da fuga, o Han Feng começa a pensar. Apesar da entrada do estacionamento subterrâneo estar bloqueada por um portão de ferro, se por acaso a pressão da neve lá fora, acumulada, for liberada, talvez prenda do nada um soco. Ele recebe um direto na boca do estômago. Ele não tava esperando por isso. Começa a tossir no mesmo momento. E logo é arremessado em direção ao portão de ferro. E a galera começa a falar: ele não vai escapar, peguem ele. Eu vou acabar com esse cara. Ele merece aprender uma lição. Porém, aparentemente o Han Feng chegou onde ele queria. Ele coloca a mão sobre o portão de ferro. Chegou o momento. Ele começa a canalizar a aura roxa na sua mão e já a lança contra o portão. E no mesmo instante, o portão começa a ficar envolto a uma aura roxa. A galera que tá ali não tá entendendo nada. Tipo, o que é isso? Porque o portão tá
brilhando. Esse cara, porém do nada para de brilhar. A aura que estava em volta do portão desaparece. E o Proto enfim começa a falar. Podem vir então, bando de otário. Tons de rangidos começam. Parece que uma coisa tá muito errada. Dito e feito, o portão estoura na mesma hora, juntamente a muita neve entrando no condomínio. Vai pegar em cheio a rapaziada que tava lá caçando o Hanfen. A galera começa a gritar, uma avalanche, rápido, corre, corre. Tá todo mundo lá em choque. Tem tarde demais, todos eles vão ser atingidos. Eles não tem escapatória, não tem pra onde fugir. O Grandão começa a falar, droga. Entretanto, no último segundo, eles conseguiram se abrigar. Foi de fato muita sorte. Poucos segundos, rapaziada, todo o local foi completamente dominado pela neve. Foi realmente um golpe muito inteligente por parte do Hanfen. Do nada a mão dele sai diante da neve. Tá tossindo. Pensando, meu Deus, que ideia maluca que eu tive. E ainda complementa pensando que ele fragilizou uma área tão grande assim e mesmo assim não tá cansado. Será que isso é porque ele ficou mais habilidoso? Porém do nada ele escuta algo de fundo. E aí, jovem, vamos ficar esperando aqui pra sempre? No momento que ele olha pro lado é aquele cara novamente, de cabelo branco, olhando diretamente pra ele. Como ele veio parar ali? O Hanfen começa a perguntar, olha desse cara, por que ele tá ali? Por que ele tá encarando ele fixamente? Bem ao fundo a rapaziada começa a falar, a neve parou. Droga. Entretanto, o homem de cabelo branco já puxa pelo Hanfen, falando que é por aqui. Melhor eles saírem dali. Eles finalmente chegam em outro local. Chegando lá, o Hanfen começa a perguntar, quem é você afinal? E por que você tá me ajudando? Qual é a sua, cara? E o mesmo começa a caminhar em direção a ele. O meu nome é Li Zhenghao. Que? Li Zhenghao? Aquele mesmo Li Zhenghao que tava brigando com o Jiang? Como assim? Ele responde que sim, exatamente. E já coloca sua mão em direção ao Hanfen. O Hanfen olha pra mão dele e pergunta, O que você quer? E o Zhenghao responde, é muito simples, jovem, eu quero cooperar. O Hanfen responde, mas você recusou isso antes. Por que agora? E ele responde que, ele decidiu mudar de ideia. Mudou de ideia de repente, né? Tá querendo me enganar, é? E o Zhenghao complementa, não fica se achando tanto, moleque. É só uma troca de interesses. E aí, vai querer colaborar ou não? Um pouco inquieto e com dúvida, o Hanfen começa a encarar a mão dele. Tem muita coisa que ele precisaria pensar nesse momento. Se ele puder contar com ele, as chances de derrubar o Jiang aumentarão. Isso de fato é uma verdade. Então tudo bem. Ele responde, apesar de eu não confiar em você, já que temos o mesmo objetivo, ele vai aceitar trabalhar com o Zhenghao. Então o Zhenghao segura a mão dele e fala, vai ser um prazer trabalhar com você. Já pensou em virar membro do canal e me apoiar? Assim você garante mais partes, recebe vídeos antes e ainda me apoia a continuar com esse canal. Valeu e até o próximo vídeo.